São 12 horas. Começa agora. Pela 89 Rádio Pop. F5. Um espaço de opinião e debate para ampliar horizontes e oferecer cenários que nos permitam pensar fora da caixa os assuntos de política, economia e cotidiano. F5. Fatos e versões no meio do dia. Rui Dantas e Fábio Bernardo. Conteúdo e opinião para todos os lados. Hoje é quinta-feira, o dia é 24 de agosto, o ano é 2023. O programa F5 já está no ar e a partir de agora você confere aqui os destaques do dia. F5. Conteúdo e opinião para todos os lados. Fatos e versões no meio do dia. Participe, pois o preço por não se interessar por política é ser governado por quem se interessa. Prefeitura de João Pessoa antecipa salários de agosto e servidores já podem fazer transferências e pagamentos pelo aplicativo do BRB em seus celulares. O Superior Eleitoral mantém cassação de vereadores do município de Teixeira, no sertão da Paraíba. O motivo foi fraude à cota de gênero. Receita Federal libera consulta à restituição do imposto de renda. Mais de 50 mil paraibanos serão beneficiados. Ainda não fiz a minha consulta, Pepa Torre. E o preço do quilo de carne varia em quase 200% e picanha pode ser encontrada por R$ 30 reais na capital paraibana, diz o Procon. Faz o L, Fábio Augusto. Polícia Federal cumpre 3 mandados no município de Bahia em operação que investiga incêndio a ônibus no bairro Padre Zé, aqui na capital. E o jogador Nino Paraíba admite participação em esquema de apostas e diz que está arrependido em depoimento ao Ministério Público. O cerco está se fechando a cada dia. Filho 04 do Capitão Messias, o Jair Renan, é alvo de operação da Polícia Civil do Distrito Federal que investiga lavagem de dinheiro. The 04 que se cuide. E por falar na família, no clã Bolsonaro, ele, o chefe, o capitão, o Messias Bolsonaro vai pedir de volta as joias das Arábias entregues ao TCU e advogado diz que presentes pertencem ao acervo privado do ex-presidente. O capitão usa a estratégia de que o ataque é a melhor defesa. Governo Lula terá que pagar 2 milhões de reais por Bolsonaro, ele novamente, de novo, ter cortado o abastecimento de água dos carros-pipa no Nordeste brasileiro. O capitão tá precisando de uma reza com peão roxo. Tá com a conta
E o Senado aprova aumento salarial de 9% a servidores federais. Texto vai agora para a sanção do presidente da República. E não saia de casa sem saber. Mega Sena sorteia hoje prêmio acumulado de 5,5 milhões. As apostas podem ser feitas até às 19 horas. F5. Conteúdo e opinião para todos os lados. Fatos e versões no meio do dia. Não fique vendo a banda passar. O F5 é um programa que traz um debate transformador. Para que você ouvinte forme sua própria opinião. A apresentação é de Rui Dantas, De Fábio Bernardo. e Petrônio Torres. Reportagem de Fábio Augusto. E Ricardo Martins. A produção de Juliana Carneiro. E edição de Coseleira. Sonoplastia e edição de imagens de Isabela Vilante. E você acompanha o programa pela rede F5 de comunicação. Na Grande João Pessoa, pelo 89.3 Rádio Pop FM. Em Soledade, a terra dos queijos. E região pela Caruá FM 90.1. Na cidade de Oliveiros, pela Oliveiros FM 87.9. E em São Vicente do Soaridó, pela rádio São Vicente FM a 104. No Sertão, pelas rádios Opção em Pombal, 104 FM, a terra de Maringá. E em Souza, na cidade dos dinossauros, pela Angelim FM 102.3. Você confere o programa ainda pelas rádios Alternativa Nativa, Difusora Magia e Rede Alternativa. Mas, se você preferir, pode acompanhar o programa também pelas redes sociais. No Facebook, No YouTube. Instagram. E no X, o ex-Twitter. É só procurar F5 Online. Porque aqui nós, Fábio Augusto, garoto prodígio, acreditamos na força do diálogo. Do respeito. E acima de No tudo, debate comprometido com a responsabilidade social. Rádio Pop FM. Conectando você ao que acontece. Agora tá todo mundo na Pop. Rui Dantas, Petrônio Torres, Fábio Augusto, a Juliana não quer sambar. Fábio Bernardo. 12:08. Oi, meu amor, como é que tu tá? Tá tudo bem? Eita, Fabinho, também tu demora demais, gota serena, pra tu vir. Já estamos por cá, Isabela Vilante, juntos e misturados para comandarmos neste 24 de agosto mais uma edição do programa F5, programa que a cada dia que passa, graças a Deus, conquista mais a simpatia, mais audiência, mais corações e mentes, Paraíba, Brasil afora, graças a Deus. É muito bom saber que você já está do outro lado aí, nos acompanhando no carro, nos dando carona, ou em casa, no restaurante, no trabalho, participando desse papo de almoço diferente, descontraído e irreverente do rádio jornalismo da Paraíba. Você sabe que aqui se respeita o contraditório, aqui é mão e contramão. Aqui, de fato, a nossa principal defesa é pela bandeira do Estado Democrático de Direito. 12h09. Eu quero começar o programa perguntando a Juliana, a Petrônio Torres e a Fábio Augusto se eu estou entendendo errado. O Capitão Messias, o ex-presidente Jair Bolsonaro, quando estourou o escândalo das joias, ele disse que nem tinha pedido e não sabia, não tinha conhecimento nenhum de joias. Depois, com o desenrolar das investigações, informações foram chegando à imprensa, ele passou a reconhecer que tinham recebido umas joias. E agora, não satisfeito, o presidente Bolsonaro, o ex-presidente Bolsonaro, vai pedir ao Tribunal de Contas da União que devolva as joias para ele, joias que em princípio ele negou, joias que foram dadas ao Estado brasileiro e não ao presidente da República de então, e agora o capitão tá querendo as joias pra ele. Ele tá querendo o quê? Fazer o quê com essas obras? Com essas joias, hein, Pepa Torres? Ô, Fábio, boa tarde a todos, aos popianos. Não fique em cima do muro não, viu? Já fiquei?
Não, eu quero escutar você aí. Pois é, só não vou agradar nem a você. Não, eu quero que você agrade a informação. Você. Não vou agradar a informação. Não se agrada a informação. Só não vou agradar a você. Notadamente um esquerdista. Oxe, deu. Nem vou agradar meu amigo de frente. Notadamente um direitista. Então você é o quê? Extremista. Você é o quê? Um centrista, é? Eu sou. Murista, diga. Não, eu sou o povo. Eu sou a verdade. Oxe, Eu sou a minha eu tô consciência. perguntando aqui a você. Não sou Maria, vai com a Eu direita nem com a contextualizei esquerda. a coisa. Não, o capitão, como eu já disse, o capitão, a melhor defesa é o ataque, Mas meu ele não irmão. tá se contradizendo, não? Ele disse que não Mas sabe ele de já se joias. contradiz desde muito tempo. Ele disse que não sabe de Ele tá joias. seguindo a orientação do seu advogado. Ele E não assim- tá se melando todinho, não? Cadê? Claro Cadê que tá. Concordo com o você. homem dos bons costumes, de Deus, família e pátria? Ah, essa hipocrisia de Bolsonaro. Mentiroso costumais, diz uma coisa de dia, outro dia diz outra. É, hipócrita. Hipocrisia. Simples assim. Se resume numa só palavra: hipocrisia. Bolsonaro está mais perdido, coitado, que segue em tiroteio. Essa harmonização facial que ele fez, esses dentes de porcelana, alguém mandou ele fazer, ele fez. Entendeu? Ele tá dizendo agora que foi 0,800. Não pagou nada. Não, eu não duvido, não. Apesar de que ele está em maus lençóis, mas ele tem muitos aliados, muitos mas o profissional simpatizantes. lá disse, foi o próprio profissional que disse que era 3 mil conto cada dente que ele botou, cada negócio que ele botou no capitão. E foi de graça. Aí o capitão agora tá dizendo que era de graça. Foi no arroba. Foi no 0800. 0800. Pois bem. Então eu acho que isso aí, Fabão, é uma estratégia dele, da defesa dele, em pedir, requisitar joias ao governo brasileiro, dizendo que ali dizendo que pertence ao acervo pessoal da família, ao seu acervo pessoal. Foi um presente dado a ele, não é? Que em partes eu até concordo, mas a legislação do nosso país proíbe que chefes de Estado, melhor dizendo, recebam presentes vultuosos Deixa como eu dar um esse. adendo mais importante. Sim. Um decreto de 2018 de Michel Temer beneficiava os presidentes, mas um decreto de 2021 do próprio Capitão Messias dizia não, isso tem que ficar para o Estado brasileiro. Do próprio Capitão Messias de 2021, sem falar que em 2016 o Tribunal de Contas da União já tinha dito não, esses presentes caros, joias, relógios, é do Estado brasileiro. Parece que até 300 mil reais o camarada poderia pegar. R$1.000? 300 reais. Você recebesse um chaveiro, um presentinho de até 300 reais, ou então camisa, bebida que tivesse data de validade, mas de um decreto de 2021 do próprio Capitão Messias, diz que isso não pode ficar. Bebida alcoólica não tem prazo de validade, não. Não, algumas bebidas até 300 reais, tem um valor limite. Eu acho uma bobagem, sabia? Sinceramente. Mas a gente tem que obedecer, a gente não. Os presidentes, as primeiras damas. Você acha uma bobagem o quê? O relógio? Não, esses presentes. Porque vem cá, os árabes querem fazer esquema com o Brasil. Esquema não é esquema, entre aspas, não é esquema mesmo de safadeza. Não é uma joia que o país, o chefe do Estado, o ministro vai deixar de fazer. O presente ou não é ao fazer. Estado, Petrônio. Não, irmão, entendo o que eu quero dizer. Na minha opinião, de Petrônio de Oliveira Torres, isso é a maior bobagem que o Estado, o Tribunal de Contas da União ou os demais órgãos competentes barram um presente, seja ele o valor que for, certo? Como um Rolex de diamantes, como um colar de pérolas para uma primeira-dama. De 4 milhões, tu acha que tem que ficar com a primeira-dama? Tem. Ela Eu acho. representa o Estado brasileiro, cara. É a minha opinião, Fábio. Sim, mas Minha opinião. ela representa o Estado brasileiro. Porque se o árabe, se o americano, se o europeu, se ele quer fazer safadeza, quer se locupletar com o Brasil, não vai ser essa joinha, não vai ser essa joia que vai fazer o presidente ou o ministro fechar negócio. Homem, não fale ou não. isso não, homem. Mas é claro. Mas não fale isso não. Não fale isso não, porque Olha, o que esse ditador árabe deu a Bolsonaro... não só foi ele, não. Tem vários outros presidentes. Foram 150 vezes que Bolsonaro, em torno de Bolsonaro e parentes de Bolsonaro foram a países árabes. O que esse árabe, esse ditador, esse príncipe árabe, concedeu de presentes a Bolsonaro, a Arábia não deu, juntando Barack Obama e Donald Trump.
Aí a Arábia faz mais negócio. A balança comercial entre a Arábia e Estados Unidos é maior ou menor do que com o Brasil? Não sei. Tu sabe que o Brasil vendeu uma distribuidora aqui na Bahia com um deságio de mais de 1,5 bilhão de dólares às Arábias. Isso foi por conta das joias. Não, aí foi por conta... Não. Bolsonaro, tu é mais bonito, o Brasil é mais importante, dona Michele, do que os Estados Unidos, do que Barack Obama, do que Donald Trump. Aí a gente vai dar mais presente. Ou então o Brasil é mais pobre. Aí a gente vai dar mais presente a você. Ô, Petrônio. Fábio, não é de hoje que isso acontece. Esse mesmo ditador que tu tá falando aqui foi recebido por Lula E tem que ser. honra de chefes de Estado. Tem que ser. Então pronto, esse ditador... Não, eu tô só trazendo um exemplo, porque ditadura só vale pra Cuba e Venezuela, porque são países pobres? Não, senhor. Eu tô trazendo Quem tá só uma dizendo isso coisa. aqui? Não, o príncipe árabe. Sim, é um ditador que mata, que ajuda a matar o povo do Iêmen. E por que o Brasil faz negócio com... Porque tem que fazer com os Estados Unidos, com a Arábia, tem que fazer. Tem que fazer. Aí quando os europeus sugerem boicote aos produtos que o Brasil tá, ou algumas empresas que produziam na Amazônia por conta do desmatamento, por conta do garimpo, foi o maior Huawei. E o que é que tem? É um direito dos caras. Então o pau que dá em Chico, meu irmão, tem que dar em Eu Francisco. não tô entendendo onde você tá querendo chegar. Porque quando é pro Brasil, quando é para determinado grupo político, não, você pode fazer negócio com um ditador, com um sanguinário. Pelo contrário, eu tô dizendo que essa mesma turma que passou, foram 150 vezes viagens do presidente, do entorno do presidente, Arábia, num país daqueles países cheios de ditadura, são os mesmos que ficam aqui crucificando Cuba, Venezuela, Nicarágua. Tem que fazer relação comercial com todo mundo. Quem que fica crucificando Venezuela e Cuba? Quem ficava? Até hoje tem um programa na Jovem Pan dos loucos, do bolsonaristas, que a gente pensa que tá na Venezuela e Cuba. Os caras só falam sobre Que isso. não são santos também, né? Sim, Que não eu são tô só santos trazendo também. detalhes. Maduro e Fidel Castro Mas vamos digam. avançar? Bora. Já são 12, A gente tá 17. no 8. Vai, Juliana. Fala aí. O homem quer de volta a joia, Juliana. Ele disse que não existia joia. Agora quer de volta. E tem mais alguma coisa? Boa tarde, meu povo. Tem mais alguma coisa pra falar? Vocês já dissertaram um bocado sobre isso? É porque o humorista do Petrônio quer agradar os bolsonaristas, aí fica querendo Humorista? arrumar. Eu só não sou babão de Lula, Quem rapaz. tá falando de babão de Lula, Eu sou só homem? babão do PT, Quem eu sou tá babão falando da disso? esquerda. E quem tá Eu falando sou disso? consciente do que eu falo. Não, porque tá certo. Tem que dar presente, tem que dar pra dona Michele Bolsonaro. Ora, o deságio. Levar. Ei, pronto. Ô, Vamos lá rapaz. falar, tu quer falar de deságio? Vamos falar de. Porque eu não vou voltar ao passado, mas é o jeito de eu voltar, eu não aguento. Vamos falar de Passadina? Sim, o que é que Vamos. tem? E Ah, não um foi deságio penalizado, bilionário. não? E não foi penalizado, não? Cara, então falar de deságio, E não foi rapaz, aqui, penalizado, deixar não? de bobagem. E não foi penalizado, não? Só quer ver um lado. E não foi penalizado, Fábio não? Augusto tá se babando pra falar ali. ó. foi Cadê o penalizado, hino não? nacional, Isabela Vila? Bota aí, Nesses Isabela, momentos hino precisa nacional. do hino, Dizer viu, que pra é acalmar. normal, a Arábia Saudita dá presente. Não é normal. Muito Eu mais disse que era pra ser normal. Porque não é um Rolex de diamantes que vai fechar um negócio de bilhões e bilhões, não. Isso é a maior bobagem do mundo. Eu também acho que não é isso que Quer vai fazer dizer, fechar, não, mas bom. é um Ju, agradecimento peraí, bem Ju, convincente, considerando... Ju, peraí, só dar um sim. detalhe. Esse rapaz tá dizendo que é bobagem. Aí Petrônio, vou pegar um exemplo hipotético. Petrônio, superintendente da Rádio Tabajara da Paraíba. Superintendente da Rádio Tabajara da Paraíba. Um órgão público. Aí Petrônio recebe um presente no valor de 50 mil reais. Porque Petrônio é bonito, porque a Rádio Tabajara é a melhor do mundo, ou porque tem interesses escusos aí? Homem. É só lembrando, Não pode, nesse não pode. contexto todo das joias, aí lembrando um tópico importante, que um mês depois da comitiva do governo de Bolsonaro voltar lá do Oriente Médio, né, quando ele ganhou as joias, a Petrobras anunciou a venda de uma refinaria da Bahia ao Fundo de Investimentos Mubadala Capital de Abu Dhabi, nos Emirados Árabes. Coincidentemente. Você socorreu, eu falei uma distribuidora, uma refinaria Isso. a preço de banana pelo valor que valia. Fala, Fábio Augusto, tá doido pra falar?
Não, Fábio, muito boa tarde a você, boa tarde, Petrone, Juliana, boa tarde a todo mundo que nos acompanha. Eu acho engraçado que Fábio fala aqui que o contraditório é sempre em mão dupla, né? Vai e vem, mas quando alguém não vai de encontro à ideia dele, ele se exalta. Petrone estava falando de uma opinião. Quando vai de encontro, quando vai de encontro à opinião dele, ele se exalta, ele não aceita. Ele quer rebater, quer falar do jeito. Tenha calma, Fábio. Aprenda a escutar. Petrone disse, é uma opinião minha. É uma opinião minha, é dele. Se o Petrônio acha que se deve ser normal aceitar, receber, ele não consegue ficar calado. Informação, não é opinião, não. É informação, não é opinião, não. Esses outros países ficam para os estados. Fica para os Estados Unidos da América. E aí é problema da legislação brasileira. Tu tá batendo palma, né? Deus família, tá batendo palma pra isso? Pra quê, homem? Quer dizer que Bolsonaro tem que emboçar. Tem que pegar e mandar o ajudante de ordem dele e vender relógio. Fábio, nos Estados Unidos. Eu disse a você, é isso? Que tava calmo. Não, eu quero saber se é isso que você tá defendendo. Eu defendo o que a legislação permite, amigo. Não permite! Então pronto, então se não permite, então ele vai pra cadeia. E por que ele tá pedindo de volta? Eu tô querendo saber a sua opinião. Aí vá pra o advogado dele. Eu tô pedindo a sua opinião. Tá certo ele? Se o advogado tá dizendo que ele tá certo, alguma coisa no mundo... Mas tem um decreto dele, do Bolsonaro em 2021. E esse advogado tá doido então, é? Tá doido então? Tá doido. Amigo, o que a legislação... Eu já defendi aqui na opinião em relação aos salários de ex-governadores e viúvas aqui, eu defendi. O que é direito, amigo. O que é direito, é direito. Não é porque a desembargadora Fátima tem um super salário lá, herdou tudo de Maranhão, que ela vai deixar de receber, não. Na minha opinião, se é direito dela, ela receba. Ela recebe da mesma forma. O que a legislação disser, que seja cumprida. Se Bolsonaro roubou, ele vá pra cadeia. Agora, se a legislação permite que ele, Lula, quem quer que seja, receber, qualquer presente que seja, receber e ficar... Mas então eu não sei. Procura aí o decreto de 2021, assinado pelo... Certo, mas... O mentiroso conto mais. E por quê? Conto mais. Essa palavra conto mais agora virou moda. Virou moda agora. É porque... Só um parênteses aí, Fabinho. A palavra tá com o Fabinho. É pra gente sair desse olho. Pois é. É porque opinião, informação não. Ele falou informação eu brigo. Ele falou sobre a pensão dos ex-governadores e viúvas. Ontem, no final da tarde, o prefeito de João Pessoa, tem a fala Cícero dele Lucena, falando sobre isso. Ele disse que vai ganhar a causa, se os ex-governadores que estão vivos e as viúvas de ex-governadores que estão vivas ganharem ação no STF, ele vai doar todo o salário para o hospital Napoleão. Seguiu o mesmo exemplo de Pedro Cunha Lima e de Rui Carneiro. Não, é isso. Não é isso que Qual exemplo de Pedro? Não, Pedro Cunha Lima não pegava o dinheiro lá, que ele não tinha direito, aí doava para uma instituição de caridade. Rui Carneiro não pegava o dinheiro dele e dava para a equipe de esporte. Não é? Foi divulgado. Bom, gente, para isso, vamos tocar o barco. Procura aí, viu, Ju? Procura aí esse decreto. Vai voltar processo. Vamos seguir aqui, olha só. O filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, Jair Renan Bolsonaro, é alvo de operação Nexum, deflagrada nesta quinta-feira pela Polícia Civil do Distrito Federal. Em nota, a corporação informou que cumpre 2 mandatos de prisão preventiva e 5 mandatos de busca e apreensão. Os alvos dos mandatos de prisão não foram divulgados pela corporação. A Agência Brasil, o advogado Ademar Gonzaga, responsável pela defesa de Jair Renan Bolsonaro, confirmou que ele é alvo de um mandado de busca e apreensão. Segundo o jurista, a defesa ainda não teve acesso ao processo e o filho do ex-presidente está em casa tranquilo, segundo o advogado. Tranquilo, eu não sei não. O objetivo da operação é reprimir a prática de crimes contra a fé pública e associação criminosa, além de crimes cometidos em prejuízo ao erário do Distrito Federal. De acordo com a Polícia Civil do DF, materiais apreendidos em outras operações abriram caminho para uma nova investigação que revelou um esquema de fraudes com crimes de estelionato, falsificação de documentos, sonegação fiscal e lavagem de dinheiro, com o objetivo final de blindar o patrimônio dos envolvidos. Tinha tudo que falar, já Quer falar alguma coisa? Não, se está sendo investigado é porque teve alguns indícios, né? Agora é investigação, cada um pode ser investigado aqui. Eu, você, Petrone, Juliana, Isabela, cada um pode ser investigado. Vamos ver onde é que vai parar, né?
Investigação é investigação só. Quer falar Agora, tranquilo, o 04, gostou do meu inglês, Juliana? Não está. Tranquilo, o 04 não está. Quer falar alguma coisa, Ju? Não, voltando para o assunto, só para finalizar, de fato, você perguntou sobre o decreto de 2021 em relação a itens personalíssimos ou não personalíssimos, recebimento de presentes, etc. Na verdade, o entendimento que prevalece sobre o assunto foi definido ainda em 2016, que todos os presentes e documentos recebidos oficialmente pela Prefeitura devem ser incorporados ao acervo da União, com exceção desses personalíssimos. Aí o problema é que em 2021... o decreto assinado pelo presidente Jair Bolsonaro não deixa claro quais seriam esses itens personalíssimos, né? Ele deixa margem para entendimentos vastos de que precisam ser entregues em cerimônias oficiais ou não, enfim. E todos os especialistas que são consultados sobre esse tema afirmam que a decisão sobre itens serem personalíssimos ou não cabe ao Tribunal de Contas da União. Só o decreto de 21 é o seguinte, é o 10.889 de 2021, assinado pelo presidente Jair Bolsonaro. E só tem um detalhe, mesmo que fosse personalismo, ele não pode vender como os batedores de carteira servem para vender, né? Aí é horrível demais, né? É horrível demais. Agora, só uma pergunta para ficar no imaginário de vocês, e vocês refletirem. Se esse Rolex todo cravejado de diamante, é o mais caro do mundo, de turmalina azul da Paraíba, que dizem que é a joia mais cara do mundo, tivesse lá o nome Fábio Augusto, e Fábio Augusto fosse presidente, era para ele ou não? Somente isso. Muito bem, são 12 horas e 27 minutos na Paraíba. Petrone, já que você trouxe detalhes em relação a essa decisão do prefeito Cícero Lucena, contextualiza aí o que é que o prefeito vai fazer se ganhar essa causa aí. Vai doar, Fabio tem uma fala de Cícero aí. Vamos estar o prefeito Cícero? Como eu disse, ele disse que vai doar ao Laureano. É uma falinha curta 31 mil reais. É uma falinha curta é o dele, valor mas da pensão a ex-governadores e a viúvas e ex-governadores. Viúvas, no caso, temos acho que 3 ainda vivas, né? Glaucia Buriti, a esposa de Milton Cabral e de Ivan Bichara. E de doutora Glória. Glória, que é uma Lima que não entrou com ação. Mas se ganhar, vai ser beneficiada por tabela. E a doutora Fátima Bezerra, a desembargadora, claro. É isso mesmo que Petrone disse, sem tirar nem pôr nenhuma vírgula. Nós perguntamos hoje, durante uma solenidade, ao prefeito Cícero sobre essa polêmica envolvendo essa pensão, né, de ex-governadores. E assim se posicionou o prefeito Cícero Lucena, viu, Isabela? Pelo cabo aqui. Eu acho que isso algumas pessoas aproveitam, né, o momento de aproximação política. Mas eu já disse muito claro, enquanto eu tiver receita, eu vou, se porventura ganhar, eu vou dar esse recurso para o Hospital Laureano. Obrigado. Quer comentar alguma coisa, Juliana? Eu não sou de ficar em cima do... Eu acho que foi uma tremenda bola fora do prefeito Cícero Lucena, nas vésperas de uma eleição, que ele vai tentar a reeleição, partir para um negócio desse. Todo mundo, a mulher de seu Raimundo, sabe que o prefeito Cícero Lucena é um cara de posse. Uma exposição desnecessária nesse momento. Você vê como Cássio, Petrone até brincava comigo ontem, com certeza foi Cássio que disse, ei maninha, com Dona Glória, não entro nesse negócio não. Porque é aquela coisa, eu escutava hoje pela manhã, alguém dizendo, quer dizer que o prefeito Cícero vai pegar o dinheiro e vai doar para uma instituição de caridade. Vai fazer política com dinheiro público? Acho que foi uma bola fora. Não era necessário. Tudo bem que é direito adquirido, de fato. Agora, se há situações e situações, talvez seja o momento de avaliar, de fato, essa legislação e esses direitos adquiridos, se são, de fato, necessários em todas as ocasiões. Então, é fato de rediscutir essa situação, né? Eu dizia aqui ontem que é difícil você abrir mão de um direito que você tem. Eu só acho que se já houve a decisão do Supremo Tribunal Federal, Petrone, num momento político como esse, né? Quando você vai disputar uma reeleição, partir para um negócio desse, Petrone inclusive disse isso aqui. Mas já foi transitado e julgado? Já foi decisão do Supremo. Mas foi monocrático ou foi do próprio STF como todo? Não me lembro se foi uma Porque decisão... tem que ser, se for transitado e julgado, não tem mais para aqueles que eu acho que foi uma decisão monocrática. Por isso que eles estão indo atrás novamente. Inclusive, essa semana... Parece que foi monocrática. Inclusive, essa semana eu entrevistei um dos maiores juristas desse país, o Joaquim Falcão, e ele disse que
o Supremo Tribunal Federal rasga a Constituição quando profere qualquer ministro uma adesão monocrática. É a opinião dele, né? Não Se a lei permite... Eu acho que é fato, não é opinião. Não, meu amigo, não é fato. Eu acho que sim. Petrônio, se fosse assim, Petrônio, no Tribunal de Justiça da Paraíba, no TRF, no STJ, no STF, não poderia ter direito de decisão monocrática. Eu vou discutir matéria do Estadão de 2020 diz que a decisão foi da Corte. Da Corte? Em 2020. Em todos os estados, não é isso, Ju? Isso, exatamente. Mas tem dois. Mas não foi no Maranhão, não? Mas tem aí eu já sou o contrário. Acho que foi Gilmar Mendes que, de forma monocrática, que deu brecha, né? Deu brecha para o Mato Grosso e o Paraná. Por isso que voltou. Os advogados aí estão querendo que a ação caia. As pessoas voltarem em alguns estados já. Mato Grosso e Paraná. Mas eu volto a dizer, se não fosse possível decisão monocrática, não era para estar no estatuto do... Mas Cícero, ele foi muito inteligente, né? Uma bela jogada de marketing e, assim... tirou o discurso, por exemplo, de Rui Carneiro. Rui Carneiro estava com esse discurso, claro que seria usado, já estava sendo usado nessa pré-campanha a Prefeitura de João Pessoa, e Rui já estava usando, por exemplo, para citar um pré-candidato. E aí Cícero com essa... nós, Rui é um cara que também não tem essa moral para falar. Porque a Paraíba toda lembra que Rui, deputado estadual, usou dinheiro do fundo de pobreza da Paraíba para fazer o tratamento dentário da mulher, que eu não sei nem se é a mulher dele ainda hoje. Não, aí. A ex-mulher. Acho que foi 10 mil reais na época. Pegou na época, 10 mil reais, naquela época de Cássio, que Cássio foi caçado, para poder ajeitar os dentes da mulher dele. Então não tem moral. Pra mim não tem moral. Olha só. É aquela coisa, o cara fica metendo pedra nos outros e naquela época não tinha nem dente de porcelana. Não tinha nem o dente de porcelana do capitão aí. Uma breve linha do tempo aqui publicada pelo Portal UOL diz que em 2018 o STF decidiu por unanimidade anular a lei da Assembleia Legislativa da Paraíba que permitia o pagamento de pensão integral a governadores e valores proporcionais às ex-primeiras-damas, viúvas de governadores. E aí diz que o pedido foi feito pela OAB em ADI contra o benefício aprovado em 2006. Uma nova reclamação dos ex-governadores foi proposta na quinta-feira da semana passada, pedindo revisão dessa ADI. A defesa alega que o STF deixou de analisar alguns pontos. O STF, na ocasião de ter suspendido em 2018, por unanimidade, viu, a lei da Assembleia. O STF deixou de analisar alguns pontos, especialmente para aquelas pessoas de idade mais avançada que não teriam outra fonte de renda. E que, convenhamos, não é o caso de nenhum dos que a gente citou aqui. Eu não sei o caso, Petrônio até lembrava para mim ontem, eu não sei o caso das ex-primeira-damas Glaucio Buriti e a mulher de Ivan Bichara. Milton Cabral e Ivan Bichara. Ivan Bichara. A gente não pode, né? Isso. Mas, por exemplo, vamos lá, Roberto Paulino é secretário. Cícero é prefeito de João Pessoa. Cássio... Que não entrou, né? É lobista, né? Cássio disse que é para mais de 500 conto hoje. Quem foi o outro que entrou? Roberto... Ricardo Coutinho. Talvez seja hoje o mais liso. Porque não tem cargo federal e é aposentado pela UFPB. Ele aposentou-se pela UFPB. Mas deve ter um salário bom, né? Não, deve ser uns 10, não sei. É um salário bom comparado com o normal, né? Com a maioria do povo brasileiro paraibano. E morar em Brasília não é barato, não. Eu continuo achando o seguinte. Morar em Brasília não é barato, não. Por mais que ninguém queira perder direito adquirido, eu acho que o prefeito Cícero não era o time, não era o momento de fazer isso. Deu brecha para Rui Carneiro vir tirar onda, para Nilvan Ferreira tirar onda e outros mais. O termo utilizado inclusive na petição. Onda, só o Rui. O termo utilizado inclusive na petição é fragilidade social pela condição de pessoa idosa. Isso cabe às viúvas. Sobretudo a doutora Gláucia e a de Ivan Bichara e de Milton Cabral, que eu não lembro, porque eu não conheço os nomes. É complicado. Abrir mão de dinheiro enfim, eu só acho isso que é dar munição. E você lembrava isso aqui, Petrônio, muito bem, na entrevista com o secretário Diego Tavares. Que adiantava que não ia falar, porque não tinha autorização para falar, mas que viriam novidades. Muito bem, são 12 horas e 35 minutos. Aliás, o jornal Estado de São Paulo, não sei se vocês viram a manchete em relação à desembargadora Fátima, né? Não sei se vocês viram a manchete do Estado. Não. Desembargadora que ganha quase 80 mil reais entra com ação para ter direito à aposentadoria. Aí depois ela, diante da repercussão,
que a gente precisa tirar o chapéu, viu? Tudo isso começou por uma reportagem do nosso colega de Rádio Pop, o Alisson Bezerra. Viu? Exato, o O blog Alisson do Bezerra Alisson. pautou em seu blog, o Alisson, que faz parte da equipe da Rádio Pop, integra também o Mais PB, trouxe esse assunto em seu blog, isso foi repercussão nacional. Parabéns ao nosso querido E ele é Alisson citado Bezerra. como fonte aqui na matéria do Portal UOL, viu? Uau, muito bom. 12 horas e 35 minutos, vamos pro intervalo comercial. Dá uma aguinha ali pra Fábio Augusto, pra Petrônio Torres. Tia. pra eles É se cara, acalmarem, esse Fábio é cara pra de eles se pau, viu, meu? acalmarem É um cara de pouquinho. pau. Ele é o Dá um mais- olho de peroba pra ele aí, Ele é meu o mais exaltado de Não todos. é, meu. Pra eles se acalmarem. É porque Ele eu- altera o som da voz, Ai. ele dá uma tapa na mesa, ele fica vermelho, a careca dele fica pulsando, fica suando aqui, a careca fica suando, As veias ficam pulsando. dilatando Amigo, aqui. Pois é. Tem uma coisa que eu não Falta aceito. só um Rivotril e um... Como é um remédio para pressão? Vamos dizer, um... O que eu tô- Captopril. Ó, se Obrigado, Se tem velho. uma coisa que eu não aceito, que tenho vontade de vomitar, que me dá asco, é ver essa gente falando no nome de Deus e fazendo o que esse povo faz. O castigo desse povo tá vindo tudinho. É Deus, é Deus, é Deus, é na igreja, é Deus, e fazendo um monte de safadeza que envergonha, que dá vontade de vomitar. É por isso que eu falo, quando eu vejo esse tipo de coisa, o cara dizer, eu recebi, nem vi. Aí depois o cara de pau pega o advogado dele e manda pedir, ei, Tribunal de Contas, me dá, eu quero tudinho. Cara de pau, usando o nome de Deus em vão. Vamos pro intervalo, agora eu vou tomar água porque eu fiquei nervoso. Programa F5. Oferecimento Carneiro Nissan, a maior revendedora de Frontier do Brasil. Cachaça boa do Brejo, direto de Areia. Prove e se surpreenda. Beba com moderação. FESP Faculdades, transformando sonhos em realidade. O Geisel agora tem a melhor opção. A nossa nova unidade está no melhor do Geisel e conta com uma equipe de craques no atendimento, lojas e facilidades no pagamento. Parcelamos em até 3 vezes, aceitamos todos os cartões e você ainda recebe descontos e cashbacks nos aplicativos Abastece Aí e Mais Opção. João Pessoa tem cada vez mais opção. A rede de postos que mais cresce no estado está sempre a postos por você. Tá no ar, preste muita atenção. Vai ter câmara no seu bairro. Anota aí, meu irmão. Ihu! Tem no bairro dos estados, tem no Bessa Mangabeira, tem no Valentim e Centro, tem em João Pessoa inteira. Alô, Padre Zé, 13 de maio, Mandacaru, Impês, Pedro Mundim, Tambiá. Dia 31 de agosto, às 19 horas, tem câmara no seu bairro. Vá ao ginásio do Colégio HBE, no bairro dos estados e participe. Câmara Municipal de João Pessoa. Chegou em toda a região a cachaça boa do Brejo, direto de Areia. Prove e se surpreenda. Ela é suave, macia e pura. Boa do Brejo, a boa de verdade. Cachaça Boa do Brejo, a boa de verdade. Beba com moderação. Para uma casa sem, chama Clean. Para uma empresa sem, chama Clean. Para uma vida sem, chama Clean. Pra cá tem controle sim. Clean na voadora, Clean no rapidinho, Clean no venenoso, Clean no supletivo. Quer tranquilidade, conte com a Clean. Pra cá tem controle sim. 32226444. Pra cá tem controle sim. Controle profissional de pragas é na Clean. Está pensando em transferir o seu curso de Direito para a FESP Faculdades? Este é o momento. Venha cursar Direito com qualidade comprovada e garanta aproveitamento máximo e análise facilitada da matriz curricular e condições especiais nas mensalidades. Para mais informações, acesse www.fespfaculdades.edu.br ou WhatsApp 998540011. É quase meio-dia e você não sabe o que vai comer. Chama o Tonho de Martinha, vem pra cá conhecer. Tem rubacão e arroz de queijo coalho, frango sertanejo com cebola e alho, pernil no mel de engenho com doce temperos, bem condimentado, te pega pelo cheiro. Cada pedacinho do sertão puxa o sabor do fundo do coração. Tonho de Martinha com
quentinha, Tonho de Martinha, comida lá de nós. Peça já sua quentinha. F5. Conteúdo e opinião para todos os lados. Fatos e versões no meio do dia. Não fique vendo a banda passar. Petróleo Torres, Fábio Augusto, a Juliana não quer sambar. Fábio Bernardo. 12h41. Alô, alô, você, meu amigo, minha amiga que reside no Geisel. A rede de postos que mais cresce no estado tem uma nova unidade no melhor ponto do bairro da Zona Sul da capital. O Opção Geisel chegou chegando. Parcela até 3 vezes em todos os cartões e ainda tem descontos e cashback nos aplicativos. Abastece aí e mais opção. Rede de postos Opção Bela. A que mais cresce no estado está sempre a postos por você. O Geisel agora tem a melhor opção. A nossa nova unidade está no melhor do Geisel e conta com uma equipe de craques no atendimento, lojas e facilidades no pagamento. Parcelamos em até 3 vezes, aceitamos todos os cartões e você ainda recebe descontos e cashbacks nos aplicativos Abastece Aí e Mais Opção. João Pessoa tem cada vez mais opção. A rede de postos que mais cresce no estado está sempre a postos por você. 12h42 na Paraíba, Bela, meu amigo, minha amiga, você que gosta de apreciar uma boa cachaça, você tem que prestar muita atenção, viu? Se você gosta de tomar uma boa cachaça, você precisa provar a Boa do Brejo. Ela é diferente, é suave, macia e pura. Prove agora mesmo a cachaça Medalha de Ouro em Bruxelas e também Mérito Sensorial em Minas Gerais na versão Bálsamo. Aliás, a versão Bálsamo é a mais que Juliana toma. Todo final de semana tem que ter pelo menos 3, 4 garrafinhas na casa dela para ela tomar com caju e também com a laranjinha. Boa do Brejo, Isabela, a melhor cachaça do mundo é de areia. Chegou em toda a região a cachaça Boa do Brejo, direto de areia. Prove e se surpreenda. Ela é suave, macia e pura. Boa do Brejo, a boa de verdade. Cachaça Boa do Brejo, a boa de verdade. Beba com moderação. 12h43. Cícero, olhe, eu estou sentindo a sua falta. Juliana Carneiro tá sentindo a sua falta. A nova mulher deste programa, Isabela Vilante, tá com a garganta seca. Fábio Bernardo não sabe o cheiro faz tempo. Fábio Augusto quer conhecer. Então, por favor, doutor Cícero, alô, alô, Cidade de Areia, onde fica o Engenho São Pedro da Boa do Brejo. O F5 procura você. Muito bem. E você, Fábio Augusto, você viu ontem, né? O time do Palmeiras passou um perrengue grande, né? Qual o perrengue? Avião novo da Leila. Sim. Deu problema, meu irmão. Deu PT. Os caras estão lá na Colômbia ainda. E os cabas dentro de campo meteram 4, né? Mas o time como é? não Desportivo Ferreira, é? Deportivo Pereira. É o time de Edmilson Pereira. Eu pensava que era de Ferreira aqui do Pereira, CSP. Pereira. Time de Todinho. Edmilson Pereira. O Palmeiras vai ser campeão da Libertadores novamente. Sei não. Tenho quase Aí vai certeza. pegar um time arrochado na semifinal. Qual é? Que é o Boca Juniors ou o Racing. O primeiro jogo foi 0x0, né? Lá na Bomboneira. Foi na Bomboneira, 0x0. E o Flamengo joga com quem? Flamengo não, falo não. Pega o Internacional, né? Tu viste o cacete ontem lá em Copacabana? Não. Torcedores do Olímpia. Já? Já. Com do Fluminense? Não, quando. Sim, não vai jogar com o Fluminense? Eu vou torcer aí pro com Fluminense. torcedores do Flamengo. Cacete da bexiga. Eu vou torcer pro Fluminense. Eu tô torcendo pelo Fluminense ser campeão da Libertadores. Nunca foi. E você, Fábio Augusto? Torcendo pra quem? É, o Fluminense. Eu gosto do Fluminense. Fábio Augusto, 12h45. Além de ser o time da nossa diretora, né? É, da nossa querida Reni, Exatamente. Cláudio, né? Prepara um material aí que você fez com hoje pela manhã. Antes, vamos botar uma rodadazinha rápida de ouvintes? Sim. Privilegiando os nossos ouvintes. Meu amigo Flávio Cavalcante é o primeiro, inaugura essa rodada. Alô, boa tarde. Boa tarde, F5. Fabão, Petrônio. Gostaria de falar aí, rapaz,
se vê muito aí CRM, MP, fiscalizando hospitais públicos como Trauminha, mas diga você que na Unimed, no Hospital Moacir Dantas, ou é igual ou pior, viu? Porque é um hospital que conta com apenas 10 leitos de pronto atendimento para toda a grande João Pessoa. Destes 4 berços e 6 cadeiras do papai. É um absurdo, um absurdo, um absurdo. Fora que a Unimed ainda desrespeita a Lei 13722 municipal, que não permite acompanhamento de 2 adultos com uma criança de colo. Pode ir lá no PA da Unimed, no Moacir, que é um caos. Valeu, Flávio. Realmente tem muita gente criticando o atendimento infantil do Hospital da Unimed, viu? Muita gente criticando. Deixa eu mandar um abraço para o nosso ouvinte Everaldo Júnior, da Clares Cosméticos. Professor Chico está indo para o projeto Restaurando Vidas, CSU do Rangel, na escuta do programa. E ele está lá, Petrônia, quem eu vou botar no aqui, parece que está lá no Espírito Santo. Professor União mandou uma mensagem pra gente aqui, lá direto do Espírito Santo. É isso mesmo, professor Una. Boa tarde, União. Boa tarde, Fábio. Um abraço aos companheiros do programa F5. Já demos uma passadinha na cidade de Salvador, onde lá conversamos boas notícias, hein? Em breve, boas notícias sobre o esporte paraibano, principalmente com o apoio da Banda Nordeste, através do nosso Augusto Corrêa Lima. E já nos encontramos também na cidade do Rio de Janeiro. Aqui nós vamos bater um papo com o pessoal da Confederação de Handebol e também da Federação Carioca, rumo à cidade de Ribeirão Preto, no estado de São Paulo. A delegação da Paraíba, indiscutivelmente, esse ano é a maior delegação do Nordeste, superando grandes estados como Ceará, Pernambuco e Bahia. Isso traz uma satisfação muito grande, já que o governador João Azevedo não mediu esforços, já que o Ministério dos Esportes esse ano falhou com a questão da passagem de avião, mas o governo do estado, através da força do novo secretário de Esporte, o deputado Lindolfo Pires, o Arley Vilarim, Paraíba viaja dia 31 agora de agosto e ficará alojada no excelente hotel no centro da cidade. Nós teremos uma delegação de quase 200 atletas e dirigentes, e temos certeza que esse ano a Paraíba vai superar o ano passado em números de medalhas. Portanto, assegurado a presença da Paraíba nos jogos que começam justamente no dia 1º de setembro. Olha que data bacana, num dia inclusive do meu aniversário. Estamos chegando aos 73, graças a Deus, muito bem vividos em prol dessa nossa causa esportiva acima de tudo. Outra boa notícia também vem da Federação Paraibana de Esportes Acadêmicos, a FPDA, muito bem comandada pelo professor Figueiredo. A Paraíba confirmando presença na cidade de Joinville. Estaremos lá na primeira fase, nós vamos dar cobertura total, do dia 8 ao dia 15 de outubro, e depois o companheiro Fábio Bernardo vai assumir a segunda fase. Na primeira fase, 2 modalidades coletivas, o handebol, justamente com o voleibol. Na segunda fase, o basquete e o futsal. Portanto, o presidente da Federação Paraibana de Esportes Acadêmicos também confirmando a presença da Paraíba nos Jogos Universitários Brasileiros, comandados pela CBDU. Pelo visto, Fábio, esse ano nós vamos ter um grande ano no campo do esporte amador, graças a Deus. Fica meu abraço, meu carinho. Estamos aqui curtindo um pouco o Rio de Janeiro e já via, como se diz, a cidade de Ribeirão Preto, para apoio total à nossa juventude, que vai representar a Paraíba com dignidade. Um abraço, Fábio. Valeu, professor União. Ele, na verdade, ele estava em Vitória, viu, Pepo? Ele estava em Vitória, no Espírito Santo. Já está no Rio de Janeiro. O homem anda, viu, meu amigo? Grande professor Adenilson União Maia, parceiro de viagens do Pepator. Foram pro Pan-Americano juntos, hein? Eita, meu Deus. Quase um mês junto. No Rio de Janeiro. O professor União. Mas o professor União disse que queria botar você para dormir e você não queria ir. Você é babá agora. Você é babá. Grande professor União, mais um ouvinte. Alô, boa tarde. Boa tarde aí, Fabão. Boa tarde, Fábio, Pepe, Ju, Rui Dantas, Coxinha. Boa tarde, ouvintes. Mas eu vou te contar, viu, Pepe? Tu e Fábio Augusto admitir essas coisas. Sinceramente, vocês acham isso natural? O problema podia até ser natural. Agora foi o trâmite de tudo isso, do começo e fim, o rolo que esses caras fizeram até agora.
problema de CPI, de toda maldade do mundo que esses sujeitos inventaram. Agora está o filho mais novo, o Renan, envolvido até o pescoço, cara. Que ele ia lá pedir autorização ao pai dele, ele autorizava para pegar ou não os negócios que tinha lá guardado. Pelo amor de Deus, gente. Não é isso aí, não pode dar um exemplo desse ao país de maneira nenhuma. Pode não ser, pode ser ilegal, como é que se diz, mas é imoral, cara. Principalmente partindo desse Bolsonaro. Isso é um mau caráter, gente. Todo mundo sabe que esse cara fez no país e se admitir, bater palma para um cara desse. Um cara estudioso, com capacidade, com tudo, que assimila as coisas com capacidade. Pode fazer um julgamento preciso. Rapaz, vocês imaginem isso, pelo amor de Deus. Não é falar descartando, não. É falar objetivamente como a coisa deve ser. Um abraço. Boa tarde a todos vocês do F5, um programa líder em audiência. E queria agradecer a vocês por passar as informações coerentes, informações corretas, respeito à população, respeito, né, aos radialistas, as pessoas que ouvem. Isso é muito importante. É o respeito que vocês adquiriram, né, nessa emissora de vocês, né? E aí é muito gratificante ouvir de manhã, de tarde, à noite, interagir. É de suma importância ter tanta credibilidade. Boa tarde, Messi. Minha amiga Messia, obrigado pelo carinho da audiência, abraçar o nosso amigo, sempre na escuta, Esmeraldo Gomes, tá dizendo lá que o Palmeiras venceu, mas o time lá, como é? Deportivo Ferreira, Pereira. Falhou em alguns lances. Não assistiu o jogo, não? Horrível. Assistiu o jogo? Um pedacinho do segundo tempo. Aí foi assistir Netflix, que é melhor. Eu não estava na academia, saí tarde da academia, viu, Pepão? Abraçar Fagner Fofinho do Uber, meu amigo Sérgio Teixeira, presidente da Astra 13. Registrar também aqui já a audiência do empresário José Nilton, lá no Altiplano. Doutor Alisson Vitalino, grande advogado. Ele que é membro do TJD da Paraíba, da FPF. Agradecer também a Jorinho Toscano, doutor Geraldo Moreira. Geraldão, um abraço, Geraldão. Obrigado pelo carinho da audiência. Albemar Santos está dizendo aqui, o nosso tanque. Há uma diferença entre Lula e Bolsonaro. Lula é mais inteligente. KKKKK. Cheiro pra vocês. Com certeza. Muito mais inteligente, verdade. Não é à toa que é presidente pela terceira vez, né? Ô, Fábio Augusto, você acompanhou hoje o prefeito Cícero Lucena na solenidade de assinatura da ordem de serviço para a criação de mais um parque aqui em João Pessoa. Nos conte tudo, não me esconda nada, seu Fábio Augusto. Verdade, Fábio. A assinatura de ordem de serviço hoje foi para a construção do Parque Linear da Avenida Hilton Souto Maior, aqui mais precisamente no bairro do José Américo, pertinho da gente aqui. Essa construção nesse primeiro trecho vai da A e C até a frente do SECAF ali, sabe? Onde tem uma área bastante ampla. Sim. Ali, e o projeto é bastante interessante, viu, Fábio? Nesse primeiro momento é algo... Tem imagem, Fábio, aí do não, projeto? Não, infelizmente eu não tenho essa imagem não aqui não. Eu até pedi a assessoria do prefeito, ficaram de me enviar e até agora não enviou. Ou seja, mas é um projeto aí que a princípio é na ordem de 8 milhões de reais, viu, Petrônio? Esse primeiro trecho aí. E... Vai duplicar, Não, Petrônio, é fazer áreas de lazer, sabe? Colocar mais, ajeitar tudo. Porque aquilo ali só tem a principal e aquela parte da areia toda descampada ali, sabe? Eles vão fazer um parque mesmo, sabe? Com várias áreas. Hilton Souto Maior? Na Avenida Hilton Souto Maior, no trecho entre a A e C e o SECAF. Tá. É o primeiro trecho, né? Porque vai ter um novo trecho. E o prazo de entrega, a obra já começa amanhã e o prazo de entrega é 6 meses. É o que Vão urbanizar tudo ali, né? Com quadros de esporte, com praças, com bancos. O canteiro central também devem ajeitar. Com certeza, né? É toda a área, tanto do lado esquerdo, do lado direito, tanto de quem vem como quem vai. E o prefeito Cícero Lucena falou sobre essa obra. Vamos ouvir o prefeito Cícero Lucena. Estamos criando uma nova entrada na cidade de João Pessoa. Tivemos a felicidade, como governador, de fazer essa abertura dessa avenida, indo depois até a Penha também. E agora nós estamos requalificando ela para que ela tenha o padrão de um parque linear.
O projeto da Prefeitura de João Pessoa, ele tem particularidades que são importantes. Por exemplo, o padrão das nossas escolas, independente onde seja essa escola, o padrão é o mesmo. O padrão de fazer a pavimentação das ruas também é o mesmo, independente do bairro que ele está sendo feito. A visão nova da cidade na questão de parques é algo diferenciado. Nós estamos fazendo o parque da cidade, nós estamos fazendo o parque Cuiá com o governador João Azevedo como parceiro. Nós vamos dar a ordem de serviço do Parque do Roge, do antigo lixão do Roge. Nós estamos fazendo, em parceria com o governo também, que autorizou fazermos o Parque do 5º Batalhão no Valentina Figueiredo. Isso são ações fundamentais, porque essa parceria nos permitiu, por exemplo, fazer o Parque das Três Ruas no Bancários. Você passa a ter já uma visão de como será essa obra, em parceria com o governo do estado, que está ligando a cidade universitária. Ontem, como eu disse, anunciamos o Parque do Valentina Figueiredo. Hoje estamos anunciando o Parque da Ailton Souto Maior. Vamos anunciar em breve o Parque da Juscelino Kubitschek no Geisel, que são avenidas que nos permitem fazer esse empraçamento, nos permite fazer o alargamento das suas pistas. Ou seja, é motivo de muita alegria, porque mostra que nós temos planejamento, que nós pensamos um futuro melhor para a cidade de João Pessoa. Então, só temos a agradecer a toda a equipe, aos parlamentares que nos ajudaram com recurso numa emenda de bancada e individual, e dessa forma nós vamos concluir essa primeira etapa, até a IC, mas ela será toda com o mesmo padrão até chegar na Penha. Tá aí, né? Uma obra conforme já disse. Até a Penha. Não, mas é coisa disso. Esse é o primeiro trecho. Eu sei, mas eu estou dizendo, ele promete fazer até a Praia da Penha. Toda a extensão da Avenida Ailton Souto Maior. Coloca vai fazer aí toda a urbanização. Que já é um projeto. Fábio, coloca a imagem na tela aí para quem está acompanhando o nosso programa através do YouTube e do Facebook, está em ordem hoje, tá? A gente está vendo Ailton Souto Maior, Fábio Augusto. Quem está acompanhando o nosso programa pelo YouTube, pelo Facebook, em áudio e vídeo, a urbanização será no canteiro central e também nesses espaços. Ambos os lados, isso. Ambos os lados. Ambos os lados. Ailton Souto Maior, que é uma das avenidas mais importantes de João Pessoa. Da Zona Sul, né? Da Zona Sul de João Pessoa. E aí, Petrônio, goste ou não, queira ou não, o prefeito Cícero Lucena dá um banho em relação a essa história de parque linear. Porque quem mora nos Bancários está vendo como está ficando o Parque das Três Ruas. E eu passei por lá hoje, Fábio. O negócio tá adiantando mesmo, viu? Eu, como morador dos Bancários, eu conto os minutos para aquela obra que vai conjugar com a ponte que o governo do estado está fazendo, ligando as Três Ruas à cidade universitária. O prefeito Cícero Lucena está organizando, a gestão do prefeito, o Parque da Cidade, lá no Bessa. Petrônio passa por lá, diz que em termos de asfalto já está ficando bacana. Tem esse parque aí com o Ailton Souto Maior. O Fábio está dizendo que começa... Tem o parque do Valentina também. Não, e esse aqui já começa as obras amanhã. Tem o do Valentina, né? Ou seja... E o do Roger. O do Roger. Gostem ou não, oposição, gostando ou não, em relação a isso, o prefeito Cícero Lucena, a gestão de Cícero tem investido muito nesse tipo de obra que deixa o morador do bairro extremamente satisfeito. E a cidade bonita, né? E a cidade bonita, enfim... Eu, como amante Fábio, dessa cidade, eu quero muito que João Pessoa mexe com a autoestima da população da Zona Sul, não é? Acaba-se com a ideia de que o prefeito só olhava para a praia, não é? Porque só na região da Zona Sul, 3 parques. Valentina, Bancários das Três Ruas e agora no José Américo, na Ailton Souto Maior. E no centro, o do Roger. Não, ó, guardadas as proporções, esse tipo de equipamento... E aí vai um abraço para nosso amigo Roberto Agino, que tanto cobrou, não foi? Pois é. Roberto Agino tanto cobrou ações, investimentos lá para a região da Zona Sul. Guardadas as proporções, como isso eleva a autoestima de quem mora, vocês lembram, Petrônio, quando o então prefeito Ricardo Coutinho construiu, digamos assim, a Praça da Paz, na principal dos Bancários. Sim. Como aquilo deu uma elevada na autoestima dos moradores dos Bancários. Que depois daquele grande equipamento ficou ali. Aí agora vem o Parque das Três Ruas,
dentro dos bancários. Aí vem esse tipo de obra. De uma maneira As geral, praças né? de uma maneira geral, né? A Praça da Juventude, de Luciano Cartacho. Isso. É, Os parques Paraíba dos governos de Ricardo e de João Azevedo, lá 2 no e BES. 3. Tem Já um está quarto construindo agora, o quarto. já tá no quarto. Enfim, esse tipo de equipamento é bacana e eu não arranca pedaço de ninguém, né? A gente reconhecer. Aproveitando o ensejo aí das parabenizações, de fato, é muito bacana trazer essas obras para a Zona Sul. A gente vê que grande parte da população corre ali para o Busto, vai à noite ali para o Largo do Busto de Tamandaré para ocupar o espaço, ocupar as ruas que é do povo. E aí reforço esse parabéns e o pedido de dá uma olhadinha nas praças. A do Gás, eu tenho 2 praças no Gás que precisam de um carinho especial ali, sabe? Precisa de iluminação, precisa de pintura, capinação, enfim. Para que as pessoas voltem a ocupar lembra o nome das praças, as praças. Pra gente cobrar aqui tem ao uma nosso que é em frente Fábio a uma imobiliária, a imobiliária Zona Sul, e tem aqui a antiga primeira praça do Gás, que fica ao lado da Escola Estadual, Cônego Francisco Gomes de Lima. Então, são espaços que precisam ser ocupados, sabe? Eles são muito bacanas, muito bons. E que se não tiver uma iluminação adequada, um policiamento adequado, capinação adequada, as pessoas deixam de frequentar e acabam desocupando as ruas, ficando desertas e trazendo uma outra perspectiva de um bairro que era tão animado, as pessoas viviam na rua e etc. Ô, Ju, há uns 3 meses atrás eu voltei a dar umas caminhadas na Praça da Paz e notei que, sobretudo, a pista de caminhada estava com problemas. Falei aqui no programa, passei uma mensagem para Fábio Carneiro, 15 dias depois eu fui lá novamente caminhar, pelo menos em termos da pista, a prefeitura já estava reorganizando, recuperando a pista de caminhada e de bicicleta lá na Praça da Paz. O lamento é que a praça da Zona Sul foi entregue pelo prefeito Luciano Cartacho sem sequer calçar a lateral da rua, cara. É uma lama gigantesca quando chove ali. Então, um calçamentozinho ali do lado da praça. Já dá uma organizada, dá uma organizada, rapaz, porque é necessário. Meu sonho é ver aquelas praças ocupadas, tendo aula, tendo esporte, o professor de educação física ali fazendo aula com os meninos da comunidade. Seria um sonho. Ô, Fábio Augusto, você tem mais coisas com o prefeito Cícero Lucena, mas um ouvinte nosso que todo dia nos acompanha, é o nosso Norberto Lima, ele mandou um áudio aqui pra gente para falar sobretudo sobre esse Parque Linear do Zé Américo. Vamos soltar aqui, viu, Isabela, no Bluetooth? Fala, meu amigo Norberto Lima. Fábio, bom dia, tudo bem? Rapaz, eu fiquei muito feliz com essa ordem de serviço do Parque Linear da Ailton Souto Maior. Eu, desde que cheguei aqui em 99 para morar em João Pessoa, eu já idealizava na minha cabeça aquela via ali, né, do José Américo, até na Praia dos Seixas ali, sendo transformada de fato num parque linear. Tá certo que a primeira etapa vai contemplar só o José Américo, mas eu acho que no futuro isso vai até a Praia dos Seixas e de fato vai ser uma ferramenta assim, de muita utilidade, né, para a saúde, para a diversão das pessoas da Zona Sul ali. Parabéns ao prefeito Cícero Lucena e ao secretário Rubens Falcão. Um abraço, meu amigo. Abraço, meu querido Norberto. Eu me lembrei que essa obra, quando chega lá o Seixas, vai interligar com o Polo Turístico Cabo Branco. Meu irmão, o turista já fica doido, meu irmão. Ver um parque linear com uma extensão dessa, né, ligando com o Polo Turístico Cabo Branco, com a Avenida Boulevard, que vai sair na PB00, que é da PB008, que vai para o Litoral Sul. Meu amigo, vai... E aquela avenida que o governo do estado fez antes da antiga Poliútil, é Poliútil, né? É a Perimetral Sul. Perimetral Sul, que vai ser também uma fonte de acesso ao polo turístico do Cabo Branco, para quem vem de Recife de automóvel, por exemplo, para quem vem de Maceió de automóvel, por exemplo, o acesso será aquele. Bom demais. Abraçar minha querida Manaísa. Manaísa, cheiro no coração. Fábio Augusto, você conversou com o prefeito Cícero sobre outros assuntos, Fábio. Sim, hoje os servidores, os Barnabés municipais tiveram uma surpresa, o salário já está na conta. Olha aí. Olha só. E teve quem criticou, viu, Fábio? Teve alguma oposição a Cícero aí que criticou, aproveitou o ensejo, foi. Criticou porque pagou o salário adiantado? Porque tá dizendo que é problema do banco. Do BRB, entendeu? Estão colocando a culpa no banco BRB por essa antecipação de salário. Estão dizendo aí que muitos servidores também não receberam, isso é oposição. E nós perguntamos claramente ao prefeito da capital sobre isso, como é que ele tem acompanhado essa discussão toda envolvendo a chegada do BRB e esse pagamento que saiu no dia de hoje. Vamos ouvir o prefeito Cícero Lucena.
Olha, eu estranho muito, eu acho que vamos inclusive identificar os fake news, porque o recurso chega ao ponto de mentir, de assombrar o coisa, é ser no mínimo burro a pessoa que faz o negócio desse ou mal intencionado, né? Constranger o servidor, mexer com o emocional do servidor. Ali não há empréstimo nenhum, amigo. Talvez a gente está pagando só antecipado, porque nós temos a responsabilidade para aqueles que ainda não tinham aberto a conta poder receber, tá certo? Antes do dia que normalmente é pago. É impressionante como é que se trata um assunto tão sério que tem a ver com a vida das pessoas, com esse nível de irresponsabilidade. Pra você ter ideia, o João Pessoa tem mais de 1.000 bancos 24 horas, que com a pessoa com cartão vai lá e tira. Saca o dinheiro. Qual é o problema que você tem nisso? Fora os que as agências do BRB, os espaços que o BRB instalou para aqueles que não conseguiram abrir conta pela internet, poder ir lá, tá certo? E abrir a sua conta. É muita maldade, muita ruindade, é muita cretinice espalhar boatos como esse. Prefeito ficou bravo. Deixa eu entender. Como é? Qual foi o boato que espalharam? Pelo amor de Deus, Fábio Augusto. Fábio, hoje entrou dinheiro nas contas. Na conta. A prefeitura antecipou. Isso. Aí, segundo a oposição aí, é um empréstimo que foi liberado sem os servidores terem autorizado. E isso surgiu de onde esse boato? Alguém sabe? Alguém sabe? Meu irmão, o povo pra gostar de fake news, de infernizar, de moer. E a prefeitura divulgou logo cedo, né? Que antecipou o salário. A gente trouxe até, inclusive, na nossa escalada. Meu Deus do céu. Tocamos o barco. Tocamos o barco. E ainda falando com o prefeito Cícero, nós perguntamos a ele sobre essa mobilização do dia 30 dos prefeitos, né? Que a maioria dos prefeitos em todo o país estão se mobilizando para chamar a atenção do governo federal em relação a essa queda no repasse do FM. Perguntamos a Cícero se ele apoia essa mobilização. Com certeza, toda a preocupação, cada vez mais a Frente Nacional do Prefeito tem trabalhado, mostrado a nível de governo federal, de executivo, ali a nível de Câmara Federal, a nível de Senado, do Congresso como um todo, de que cada vez mais estão transferindo responsabilidade para os municípios, tá certo? Arrumando despesa para os municípios e a receita não corresponde a esse crescimento. É essa a nossa preocupação, por exemplo, da reforma tributária. É você delegar serviço e ação, porque é no município que deve mesmo ter o serviço, em função no município que as pessoas moram, e você não transferir o recurso correspondente. Então isso é muito preocupante, né? E esse alerta estaremos juntos, né, apoiando no que for necessário, dando a nossa participação também, para que a gente possa fazer com visão de futuro, principalmente além de emergência, como agora está ocorrendo. Ô, Fábio, o prefeito também falou... Um parênteses aí, rapidinho, para voltar da história que o prefeito estava pé da vida com as fake news, e bom a gente ter ouvinte sempre atento. O Edvando do Padre Biapina tá me mandando aqui um print que foi Nilvan que saiu espalhando essa história do empréstimo. Aqui. Ele tá dizendo que Nilvan Ferreira cada vez mais mostrando que é mentiroso. Edvando do Padre Biapina. Obrigado, meu irmão, pelo carinho da audiência. Sigamos, Fábio Augusto. Em seguida perguntamos a ele sobre essa questão, essa polêmica também envolvendo o repasse dos enfermeiros, né, para pagamento dos enfermeiros. E assim se posicionou o prefeito. Olha, o recurso chegaram ontem, 10 milhões de reais foram creditados para pagar os 4 meses. Isso representa 2 milhões e meio por mês. Faltava o Ministério fazer a relação de como será distribuído esse recurso. 2 milhões e meio, nós teríamos que completar alguma coisa, mas seria algo até que daria para a Prefeitura absorver. Dependendo do que não venha só os 2 milhões e meio para a Prefeitura, nós vamos ter que compartilhar isso proporcionalmente, porque se for para botar em fundação, em hospital particular, esse pagamento, fica a Prefeitura sacrificada e não é correto que o serviço público banque coisas de particulares. Particular? Não estou entendendo, não. A Prefeitura vai ter que pagar quem trabalha. Por exemplo, o Hospital da Unimed, o Hospital Nossa Senhora das Neves. Não, o que eu entendi foi o seguinte: a Prefeitura de João Pessoa acaba contratando
serviços particulares. Sim. Aí, no que o prefeito falou, que a prefeitura não pode pagar o piso... Não paga o hospital. Paga pelo serviço contratado. E o né? hospital que paga é a enfermeira, mas é um problema, até onde alcança a minha leiguice, é um problema entre instituição hospitalar e os seus profissionais. Também entendi. Eu também me Ele esqueci. tem que pagar o médico, tem que pagar o enfermeiro, tem que pagar o auxiliar, tem que pagar... Tá muito moído, sabe, bicho? Tá com muito... Sabe, tá de rosca esse negócio. Você não lembra, você não tá lembrado da época do piso do Nacional dos Povos. É a mesma coisa. Moeu, gente que não pagava. Até hoje, quando o governo federal anuncia o reajuste, tem prefeito que diz que não tem como pagar. Em Campina Grande, por exemplo. Pois é, a confusão em Campina Grande tá grande. Só para finalizar a nossa conversa com o prefeito Cícero Lucena, falamos um pouco de política, porque essa semana nós trouxemos a fala do vereador Júnior Leandro, falando sobre uma possível chegada de Cícero ao PDT, né? Nós perguntamos ao prefeito, né? Disse que Cícero seria bem-vindo ao PDT e traria uma proximidade maior ao prefeito no campo progressista do governo federal, do governo Lula. E perguntamos a ele, ao prefeito, como ele avalia essa fala do vereador Júnior Leandro. Eu tenho o meu partido, sou do PP, tá certo? E agradeço, né, essa coisa. Agora eu tenho amigos que estão chegando no PDT. Isso tenho certeza absoluta, eu já tive inclusive com o ministro Lupe, ele tem toda a intenção de nos apoiar aqui, a exemplo de Júnior tem nos apoiado, e eu acho que quem ganha aí com isso é a cidade de João Pessoa, o fortalecimento da possível candidatura que ocorra na reeleição. Muito bem. Tá aí. Ele disse, olha, eu vou ficar no PP, mas tem amigos chegando lá. E Carlos Lupe vai me apoiar. Quando o prefeito fala em amigos chegando, eu imagino que seja o prefeito de Cabedelo, Vitor Hugo. Acredito sim também. Né? Já tem o vereador Júnior Leandro. O prefeito Cícero Lucena ganharia alguma coisa indo para o PDT? Essa tese de Júnior Leandro, de que aproximaria o prefeito do campo mais progressista, tem um certo fundamento. Mas o prefeito tendo um partido aliado e podendo estar no Progressistas, que tudo indica que vai ganhar ministério no governo de Lula, o prefeito também tá bem na fita. Eu vejo que a única coisa que Cícero ganharia indo para o PDT era ter um partido para chamar de seu. Mas tem todo o espaço dentro do Progressista, inclusive o filho é deputado federal, né? Pelo Progressista, mas assim. E mostra que eu acho que quando você diz que os amigos chegando ao PDT possa ser o prefeito lá de Cabedelo, o Vitor Hugo, por conta da fala que nós trouxemos ontem também do deputado George Moraes, né? Que aqui ele disse com exclusividade aqui no F5 que não tem notícias de Vitor Hugo, né? Quem diria, né? Há um mês atrás andavam todos juntos, tomando café, almoçando, jantando, andando pelas ruas lá de Cabedelo. E hoje em dia, George Moraes diz que não tem nem notícias de Vitor Hugo. Não, esqueça já. Já tomou a decisão, né? Vitor Hugo, né? Já tomou a decisão do candidato dele. Vai ser o presidente da Câmara Municipal, o André Coutinho. Ele não oficializou ainda, mas tudo leva esse crer, né? distanciamento entre... Vamos lá. Fábio Augusto ontem chegou a levantar essa tese. Se o candidato de Vitor Hugo em Cabedelo for André Coutinho, Nilvan é candidato a prefeito. Aí eu até brinquei, de Cabedelo ou de João Pessoa? Aí você disse, João Pessoa. Você vê essa possibilidade de Nilvan, Efraim comprando essa briga com o doutor Damião, com outros integrantes do União Brasil? Mas o doutor Damião não quer briga não, quer só debater. Não, é isso que eu estou dizendo. O doutor Damião quer apoiar Cícero. Quer o União Brasil apoiando Cícero. O União Brasil fez parte do governo de Cícero. George Moraes foi superintendente da CEMOB. Agora, quando o Vitor Hugo foi contrário à chegada de Nilvan no União Brasil, eu vi ali um motivo que ele queria para romper. Eu vi ali um motivo que ele queria, a desculpa que ele precisava para brigar com o Efraim Filho, para tirar o irmão dele da jogada e botar o predileto dele, que é André Coutinho. Simples assim. Agora, voltando para o caso de União Brasil, Nilvan, você, na sua perspectiva, Fábio Augusto, Nilvan não tem mesmo espaço no PL, é prego batido, ponta virada, o candidato do PL, o candidato do Capitão Messias será o ex-ministro Marcelo Queiroga? Isso mesmo. E o triunvirato vai ficar como?
vai ficar quietinho, apoiando. Cabo Gilberto e Valber Virgulino ficarão com o Marcelo. E Nilvan sai do partido. E Rui Carneiro? Rui Carneiro, Nilvan e Rui vão disputar a prefeitura, vão estar em campos opostos no primeiro turno, mas no segundo turno, eventual segundo turno, aí eles estarão juntos. Será? É mais pra... Eu duvido. Não. Você lembra que Rui Carneiro... Rui se bandeou. Rui se bandeou. Nem Rui, nem Valber Virgulino anunciaram apoio a Nilvan no segundo Eu turno. acho que Nilvan... Cada eleição é uma eleição, é uma história diferente. Eu acho que Nilvan, com o apoio de Rui na eleição passada, o páreo seria mais difícil para Cícero. Não estou dizendo que Cícero iria perder, mas seria mais complicado. Né? Porque Rui liberou o seu eleitorado, se bem que eleitorado não é gado. Não é gado, né? Mas seria mais difícil. Seria mais difícil. Cada eleição é uma Agora, eleição. acho que no próximo ano, se Rui for para o segundo turno, se tiver, creio que tenha, Nilvan não apoia. E vice-versa. Se Nilvan for, ou o doutor Marcelo Queiroga, né? O povo que não conhece aqui o Dubai. Ou quem sabe não estão O juntos, homem que né? não conhece Dubai. Ou estão juntos, né? Não, sabe por quê, Fábio? Tem uma coisa. No primeiro turno. Já ouviu falar naquela tese? Você já O Rui ouviu falar Nilvan. naquele ditado? O Rui Nilvan. Não, quem vai abrir Juntos mão? como? Se fosse por isso, Nilvan abriria a mão dentro do partido dele. Pra ser o quê? Pra ser candidato a vereador? Rui pode oferecer a vice a Nilvan. E Nilvan quer ser vice? Eu sei. Nilvan não quer ser vice Eu de sei. Pedro? Nilvan para tem o que governo do pontuar, estado? amigo. Nilvan tem que pontuar. Nilvan não quer ser vice de Sim, Pedro? mas Nilvan estava bem cotado. Tava com o presidente Bolsonaro à época, tava bem cotado aqui. Tanto que aqui foi bem votado, não foi não? E ele não diz que é o Bolsonaro aqui ainda? Sim, mas cadê? Vai ter mais apoio Tem mais do voto que Bolsonaro? o Marcelo. Eu acredito que sim Tem também. mais voto que o Marcelo. Eu acredito que Até sim porque eu acho que também. o Bolsonaro chega em 24 com um péssimo cabo eleitoral. Olha, Marcelo fica atrás de Cícero. Calma. Fica atrás de Rui. Calma. Essa é a minha avaliação. Posso dar minha avaliação? Não desprestigie não o puder ministro, aqui, não. corta meu microfone aqui, não Isabela. Não desprestigie o ministro, não. É a minha opinião, não vou mentir. Sim, fica atrás de quem? Cícero, fica atrás de Rui, fica atrás de Nilvan. Se o pastor Sérgio Queiroz, iniquidade, for, fica atrás do pastor Sérgio. É o quinto. Vai ter o candidato do PT aí também. Eita, é. Se o PT tiver E candidato. hoje o Não, que tudo caminha para ser Cida Ramos. o Humberto Costa deu declarações à imprensa local aqui hoje que o PT vai fazer pronto. Fica uma pau a pau pesquisa com o Ciro. interna com 4 pré-candidatos. a Mas prefeito. tem 4? E eu sei, Humberto Só Costa tem já Luciano. veio. Marcos Henrique não desistiu, não foi? É, já desistiu, né? Ricardo é candidato a prefeito de Santa Rita, anota aí, viu? Biló! Ricardo Coutinho, Biló. Será furou que a todo profecia mundo. de Biló vai Biló se furou concretizar? todo mundo. É, candidato a prefeito de Santa Rita. E anote aí e me cobrem. Sabe quem será o vice de Ricardo Coutinho em Santa Rita? Biló. Não. O ex-deputado Quinto de Santa Rita. Vixe. Chapa forte. Chapa muito forte. Ricardo e Quinto. Vixe. Anota aí. E o ex-deputado, aquele do PCdoB, qual é o nome dele? Zé, como é? Zé Paulo? Zé Paulo tá morto politicamente em Bahia. Santa Rita. Bahia, Em Santa nossa. Rita. Em Santa Ih, Rita. Vai apoiar. Pode Biló, lançar Biló, o filho para Biló. vereador. O profeta Biló. Mas voltando. O profeta Biló. Voltando para o João Pessoa. Vamos lá. Cícero Lucena, candidato à reeleição. Candidato do PT, eu acho que vai dar Cida. Porque tem a história da pesquisa, mas eu já ouvi falar que quem tem mais militância dentro do PT de João Pessoa, Luciano Cartacho ou Cida? A conversa que eu vi é que Cida tem a militância. Aí a gente vai ter Rui Carneiro, que pode ir para o MDB ou não. E eu vi mais uma tese que Pedro Cunha Lima pode ser o vice de Rui, embora eu não acredite. Não. Não acredito. Para ter um cargo, para ter um emprego mesmo, tem que justificar. Ele já tá no MEC, Tem que justificar. consultor do MEC. Mas ganha dinheiro, diz que eu pensei que aqui dali era voluntário. Não é voluntário não, aquele serviço de Pedro? Voluntário era só a turma de... Não. As voluntárias, aquele clube que fica ali na João Machado. João Madre Machado. Teresa de Calcutá, meu Oxi, irmão. O resto eu esqueça. pensava que era voluntário. Aí vamos lá, Marcelo Queiroga. Quantos candidatos a gente vai ter aqui, meu amigo? E eu não sei não, viu? Aí Nilvan e Rui possa ser que estejam juntos aí no primeiro turno. Olha aí, tá não, Fábio. Fábio, já ouviu aquele ditado, quem bate esquece, quem apanha não esquece?
Meu amigo. Nilvan não aceita, não. Da mesma forma como você acabou de dizer para a Petrônia aí que Pedro precisa de espaço, politicamente, Nilvan precisa de espaço. Mas, rapaz, Nilvan não. Petrônia, esqueça esse telefone, menino. Se concentra aqui. São Paulo já divulgou a informação. Deixa eu fazer uma pergunta. Nilvan Ferreira foi pro segundo turno. Em 2020. Certo. Em 2022 foi candidato a governador, ganhou em João Pessoa de todo mundo. Tu acha que Nilvan vai querer ser o vice de Rui? Não, só... É mais fácil Nilvan não ter um partido do que ele topar ser vice de alguém. O apoio para Nilvan ser candidato a deputado federal em 2026. O apoio para Nilvan ser candidato a deputado federal em 2026. Muita gente próxima a Nilvan disse que ele deu um tiro no pé porque ele não foi candidato a deputado federal nessa eleição agora. Aí vem cá, aí Rui não ganha. Enganaram. Aí Rui não ganha pra prefeito, aí Rui vai pegar. Rui vai pegar agora. Vou pegar minha base, Nilvan, tu vencer meu vice, eu vou pegar minha base, dá pra ser candidato a deputado federal. E se Rui não ganhar? Papa fim engana menino. Mas menino... Meu Jesus, minha gente. Deixa eu colocar um ouvinte pra gente pro intervalo comercial. Pode ser, vamos embora. Isabela, deixa eu colocar esse ouvinte aqui, Isabela. Pelo Blue, viu? Alô, boa tarde. Boa tarde, Fabão. Boa tarde. Boa tarde a todos aí, a Petrônia Torre, a Juliana, a todos que fazem a bancada aí do F5. Rapaz, pra você ver, né? Tudo quando é de benefício para o cidadão ou o trabalhador que vive, que depende da gestão pública, tudo é mais difícil. Eu garanto que se fosse ao contrário para eles já teriam aprovado, teria dado um jeito de arrumar essa verba complementar e já pagava o salário deles, né? Mas infelizmente é para enfermeiro, né? Então tá do jeito que tá. É para enfermeiro e para a população. Porque se o enfermeiro tá bem remunerado, ele vai trabalhar de melhor grado. Muito bem, é verdade. Olha só, deixa eu mandar um abraço pro meu amigo Bruno da Indaiá, lá de Bahia, Rádio Escuta da Prefeitura de Bahia. Tá inclusive me mandando aqui uma informação que a prefeita da cidade de Bahia, Luciene Gomes, ela está na cidade de Brasília. Eita. Inclusive esteve com o ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, ao lado do doutor Damião de Coração para Coração. Na oportunidade, a prefeita apresentou os dados das políticas públicas na área de assistência social Ibaê e apresentou demandas ao ministro Wellington Dias, que foi ex-governador do Piauí, tem uma relação muito bacana com o deputado Damião Feliciano. 3h23, a gente vai para o intervalo. Na volta, um F5 sobre informações de Sertão da Paraíba com o repórter Ricardo Martins. Mais informações, mais opiniões e também a participação do ouvinte pelo 8809-8989 é o WhatsApp aqui do F5. O intervalo é rapidinho, a gente volta já. Programa F5. Oferecimento Carneiro Nissan, a maior revendedora de Frontier do Brasil. Cachaça Boa do Brejo, direto de Areia. Prove e se surpreenda. Beba com moderação. FESP Faculdades, transformando sonhos em realidade. O Geisel agora tem a melhor opção. A nossa nova unidade está no melhor do Geisel e conta com uma equipe de craques no atendimento, lojas e facilidades no pagamento. Parcelamos em até 3 vezes, aceitamos todos os cartões e você ainda recebe descontos e cashbacks nos aplicativos Abastece Aí e Mais Opção. João Pessoa tem cada vez mais opção. A rede de postos que mais cresce no estado está sempre a postos por você. Chegou em toda a região a cachaça Boa do Brejo, direto de Areia. Prove e se surpreenda. Ela é suave, macia e pura. Boa do Brejo, a boa de verdade. Cachaça Boa do Brejo, a boa de verdade. Beba com moderação. Para uma casa sem, chama Clean. Para uma empresa sem, chama Clean. Para uma vida sem, chama Clean. Pra cá tem controle sim. Clean na voadora, Clean no rapidinho, Clean no venenoso, Clean no zumbitinho. Quer tranquilidade, conte com a Clean. Pra cá tem controle sim. 3222-6444. Pra cá tem controle sim. Controle profissional de pragas é na Clean.
quase meio-dia e você não sabe o que vai comer. Chama o Tonho de Martinha, vem pra cá conhecer. Tem rubacão e arroz de queijo coalho, frango sertanejo com cebola e alho, pernil no mel de engenho com doce temperos, bem condimentado, te pega pelo cheiro. Cada pedacinho do sertão puxa o sabor do fundo do coração. Tonho de Martinha, comida lá de nós, comida quentinha. Tonho de Martinha, comida lá de nós. Peça já sua quentinha. F5. Conteúdo e opinião para todos os lados. Fatos e versões no meio do dia. Não fique vendo a banda passar. Petrônio Torres, Fábio Augusto, a Juliana não quer sambar. Fábio Bernardo. 13h26. Vamos direto ao sertão da Paraíba com o nosso correspondente Ricardo Martins. Enquanto muitas bibliotecas públicas vêm sendo fechadas no país, a cidade de Souza terá a biblioteca da Câmara Municipal reativada para atender toda a população da cidade de Sorriso. Vamos agora a Souza com o nosso correspondente Ricardo Martins. Ricardo, meu irmão, boa tarde. Seja muito bem-vindo ao F5. Muito boa tarde, Fábio, Petrônio, Rui Dantas e amigos ouvintes do programa F5. Olha, Fábio, enquanto o Brasil perdeu quase 800 bibliotecas públicas em 5 anos, a cidade de Souza, Alto Sertão do Estado, está na contramão desses dados. É que a biblioteca da Câmara Municipal aqui da cidade está sendo reativada. O presidente da Casa Legislativa, Carlos Henrique Abrantes Marques, mais conhecido como Novinho de Carlão, apresentou um requerimento solicitando ao senador Efraim Filho a doação de livros para o espaço. A biblioteca da Câmara contará com 15 gabinetes com livros físicos e digitais. O local vai promover o acesso à informação, pesquisa e aprendizado destinado principalmente à população mais carente aqui do município de Souza. Eu conversei com o vereador Novinho de Carlão, que falou sobre a importância deste espaço. Vamos ouvir. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Pop, boa tarde ao programa F5 Paraíba, em nome do amigo Ricardo Martins, Rui Dantas, né, e toda essa turma de conterrâneos que aí estão em João Pessoa. Venho aqui como presidente da Câmara de Souza, Câmara Municipal de Souza, o vereador Novinho de Carlão, agradecer o contato da rádio e dizer que a revitalização da Câmara não é uma revitalização, porque nunca saiu do papel, certo? Nunca funcionou a biblioteca da Câmara de Souza. Há décadas que nunca saiu do papel, tinha apenas o prédio lá, e eu entrei, estou inaugurando essa biblioteca, certo? Com 15 gabinetes, que será uma biblioteca física, né? E uma biblioteca digital. Essa parte da biblioteca física eu pedi ao senador Efraim Filho para fazer a doação de livros através da coletânea de livros do Congresso, do Senado, e de pronto fui atendido pelo senador Efraim e está próximo de chegar os livros aqui na Câmara dos Vereadores. Então eu agradeço ao senador Efraim e convido a todos para a inauguração da biblioteca da Câmara Municipal de Souza. Vou fazer a parceria dessa biblioteca com as escolas públicas e municipais, estaduais e municipais, para dar oportunidade aos mais humildes para vir estudar e pesquisar aqui na Câmara. Então fica aqui meu abraço e que Deus abençoe a todos.
Pois é, Fábio. Lembrando que em 2015, a base de dados contava com 6.057 bibliotecas públicas no Brasil, número que caiu para 5.293 em 2020, que é o dado mais recente disponível no site do Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas. Então, palmas para a terra dos dinossauros. De Souza, repórter Ricardo Martins, para a Rádio Pop de João Pessoa. Valeu, meu amigo Ricardo Martins, nosso correspondente direto da terra dos dinossauros. Souza, que nos acompanha pela rádio Angelim FM 102.3. Informação que chega agora, em relação ainda à operação desencadeada pela manhã pela Polícia Civil do Distrito Federal, é que o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, Jair Renan, o 04, teve o celular apreendido pela Polícia do Distrito Federal. Ele mora em Camboriú, balneário de Camboriú. Ele é assessor de um senador. Só mora lá quem tem Mi na mochila, viu, meu irmão? Mi na mochila, né? Brasília chega nem perto ao balneário de Camboriú. E ele ganha R$ 9.500. Eu acho que não paga nem o aluguel. Vai ser candidato a vereador lá. Pepa, o jogador Nino Paraíba, conhecido por sua atuação no mundo do futebol, admitiu sua participação em um esquema de apostas durante seu depoimento ao Ministério Público. De acordo com informações reveladas, o atleta teria aceitado dinheiro para receber cartões amarelos em 3 partidas do Brasileirão de 2022. No entanto, Nino nega veementemente ter influenciado nos resultados desses jogos. No depoimento prestado, Nino Paraíba detalhou como foi abordado pelos apostadores. Inicialmente, ele relatou que o primeiro contato envolvia uma parceria para o fornecimento de roupas, mas posteriormente o tema das apostas surgiu. E aí, Pepa, lamentável, né? O futebol. Lamentável. Rapaz, o caso do Paquetá ainda não tem desfecho não é, Fábio Augusto? Não, que é outro que não, está envolvido, né? Está sendo acusado de estar envolvido. Tomou um cartão, não foi? Como é que essa turma ganha grana? Principalmente Paquetá, né? Ganha uma grana braba, uma grana besta. É a ganância, meu irmão. A ganância é um dos males que destrói o ser humano. Nino Paraíba não ganhava pouco também, não. Não é um nível do Paquetá, mas ganhava uma grana boa. Tava jogando no América Mineiro, time de Série A. Série A. Impressionante. Ju. Na Europa, nas próximas temporadas, os clubes serão proibidos de terem estampados em suas camisas essas empresas de apostas e os seus jogadores serão proibidos de fazerem publicidade. Aqui no Brasil, a Betano, que é uma dessas aí, patrocina Fluminense, Botafogo do Rio, patrocina vários jogadores. PixBet patrocina Flamengo, patrocina Vasco. É uma relação meio que promíscua, não é? Não estou dizendo que os clubes são coniventes, nem que os jogadores são coniventes. Movimentam dinheiro demais. Muita grana. Esses caras de aposta movimentam bilhões. Bilhões e bilhões mesmo. Aliás, a CPI tá meio que parada, né? Eu, pelo menos, não ouvi falar mais nada da CPI que apura esses escândalos lá no Congresso, cujo paraibano Messinho é participante de uma delas. E por falar no Congresso, vocês viram que ontem pousaram para uma foto, foi Romero e Bruno Cunha Lima, foi? Numa comissão lá de turismo, lá junto com o ministro do turismo, mas só pousaram com uma foto. Não, porque tem muita gente dizendo, não, eles agora se entenderam. Amigo velho, longe disso, viu? Mas disseram que é uma reunião, pedir a bênção a Cássio lá, né? Está todo mundo do PSDB por lá, né? Longe disso. Pois é, estão tentando, né? Mas tá longe disso, viu? Pois é, tanto é que a oposição está se movimentando. Eu vi Bruno realmente posando, tirando foto, de fato, fazendo vídeo com o veneziano, no gabinete veneziano, mas com o Romero, tiraram uma foto de todo mundo lá, João. Bruno que colocou o nome dele à disposição para a disputa do governo do estado, né? Não foi nem reeleito a prefeito, já se colocou à disposição. Calma, Bruno, calma, muita calma nessa hora. E já o deputado Inácio Falcão disse que... Do PCdoB. Do PCdoB lá em Campina Grande, disse, o Romero se posiciona logo, a gente não vai esperar por ele não, viu? O deputado Aguinaldo Ribeiro disse isso aqui, quando, né? Vamos esperar para chegar lá na frente do Romero e dizer, não,
Vou ficar com o Bruno. A oposição tem que se movimentar. Aí fica mais não. Por falar em Bruno, a juíza Carmen Pereira Jordão, da 2ª Vara da Fazenda Pública, referendou hoje a decisão judicial que suspende uma lei sancionada pelo prefeito e aprovada pela Câmara Municipal, que suspende a abertura de crédito suplementar no valor de quase 14 milhões. Empréstimo. É porque fizeram tudo de bolo lá, atropelaram a oposição. O regimento interno e a oposição foi lá e entrou com ação na justiça e ganhou essa ação. Ju, tem gente acompanhando a gente pelas nossas lives no YouTube e no Facebook, Juliana? Tem, sim, desde logo cedo. E Tamiran de Dantas está pedindo um alô para a Terra da Carne de Sol e diz que por lá é a audiência total do F5. Alô, Picuí! Um cheiro, Itamiran, um cheiro, todo mundo que está lá em Picuí acompanhando a gente. Felipe Guedes está dizendo boa tarde e faz uma crítica, viu? Desde ontem o programa inicia com falas sobre a vida de Bolsonaro. Vamos às informações sérias, de importância na cidade. Não vejo ninguém trazendo a vida de Lula. Não tem um lado político. Como é o nome dele? Felipe Guedes. Felipe Guedes! Papa Figa engana menino. Eu sei como deve ser. Meu irmão, eu me coloco seriamente no lugar dos defensores de Bolsonaro, bicho. Eu me coloco. Você já teve do outro lado, né? Não, porque... Você já teve do outro lado, né? É porque defendeu o indefensável. Como é que vai defender um cara que dizia ontem que não tinha pedido joia, aí hoje está pedindo as joias? Como é que vai defender um cara que dizia uma coisa ontem e hoje diz outra? Felipe, Papa Figa engana menino. Adriano da Silva diz, boa tarde, F5. Isso é corrupção de valores moral. Acho que é sobre o caso das joias, do qual a gente estava falando no começo. Edivandro está aqui com a gente, Edivandro do Padre Biapina sempre, né, na audiência. Obrigada, Edivandro. Arthur de Nova Mangabeira, também um cheiro. Arthur, Gilvan Viana, lá no Castelo Branco, sempre na escuta. Tarcísio Leite, cadê o Parque Ecológico do Cidade Verde, onde era o Dubai, que era projeto de Luciano Agra? Olha aí, fica a pergunta. Tem. Fica a pergunta à Prefeitura de João Pessoa, perguntando sobre o parque. Tarcísio Leite pergunta sobre o Parque Ecológico do Cidade Verde. É isso aí, minha gente, vai lá. Chegou aqui, Eliakim Moreno, boa tarde, dizendo, o Verdão deu show ontem, respeito o maior do Brasil. Meteu 4 no time de Edmilson Pereira, é, Petrônio? Como é o nome do time mesmo? Deportivo Pereira. Deportivo Pereira. É o time do nosso amigo Todinho, ele é o presidente. Eu nunca é homenagem a ele. Eu confesso Deportivo que eu Pereira. Nunca tinha ouvido esse Deportivo Pereira, não. Deixa eu botar aqui Arthur de Nova Mangabeira, que mandou uma mensagem de áudio aqui. Não sei se ele quer falar sobre futebol. Fala, Arthur. Boa tarde, turma do F5, Fábio Augusto, Juliana Carneiro, Petrônio e nos botões Isabel Vilante. O prefeito faz reforma em avenida e o Souto Maior, todas as avenidas, Epitácio, mas a entrada de João Pessoa, que ele não faz, que não existe, né? A entrada. O cara chega do outro estado, não sabe nem se chegou em João Pessoa, porque não existe. Cadê a entrada principal de João Pessoa, que não tem nem prefeito? Valeu, meu amigo Arthur de Nova Mangabeira. Hoje o governador João Azevedo está no Brejo da Paraíba, começou o dia na cidade de Belém do Caiçara, que quando fala Belém e Caiçara, o povo lá não gosta, na cidade de Caiçara, inaugurando obras, e hoje à noite participa da plenária do Orçamento Democrático Estadual na cidade de Guarabira, Pepa. Fábio Augusto, e a informação que eu vejo aqui no blog do nosso querido amigo jornalista ex-secretário de Comunicação do Estado da Paraíba, Giovanni Meirelles, é que durante a passagem do governador João Azevedo hoje pelo Brejo da Paraíba, mais precisamente na Rainha do Brejo, a cidade de Guarabira, o governador vai anunciar, segundo o Giovanni Meirelles, o governador João Azevedo, é possível uma vitória nas eleições de oposição em 24. Um grupo muito forte aí, que é o grupo de Damião Feliciano lá, viu? Já está na base do governo. Já está na base, já. Foi candidato a prefeito em 2020. Eu esqueci o nome dele. Já está, eu sei quem é. Sabe quem é, né? Eu sei quem é. Já está no grupo da base do governador João Azevedo. Informações aqui do nosso querido Giovanni Meirelles. Então, grande Didio. Forte aí, viu? Para enfrentar quem? Será Camila ou Léa? Rapaz, eu acho que o candidato da oposição é Raniero Paulino. Acho que é Raniero Paulino. Eu também Aí acho. o PSB indica o vice, Célio Alves,
Josa da Padaria, enfim, nomes não faltam. Nomes não faltam. Nomes não faltam. Há quem diga que a escolha pode ficar em Léa. Por quê? Porque quer bater a história da juventude de de Ranieri com a experiência de Léa. Para não colocar juventude com juventude, né? Ranieri com Camila. Aí poderia ser a experiência de Léa com a juventude. Tu já notou que Guarabira é uma gangorra? Pode notar. 8 anos o Grupo Paulino governa, 8 anos o Grupo Toscano. A gente tá assim dando os 8 anos do Grupo Toscano, desde né? Do início dos anos, do final dos anos 80, foi há né? muito tempo. Final dos anos 80. Zenóbio Toscano, prefeito, infelizmente morreu, assumiu o vice, Diogo, já esteve aqui com a gente algumas vezes. O atual prefeito de Guarabira, eu sou péssimo de gravar nome, gente. Gravar nome de filmes. Mas enfim. Marcos Diogo. Marcos Diogo tá se findando. O ciclo é muito provável que a gente tenha um ciclo agora de vitória dos paulinos. E lá em Bananeiras? O que é que tem em Bananeiras? Tô perguntando mesmo. Sim, o que é que tem novidades lá? Lá também tem família tradicional da política. É verdade, né? Os Bezerras, por exemplo, do prefeito Matheus. E Douglas também. No momento Léo Dias aqui, o negócio tá bem bom lá não, né? Lá em Bananeiras. Prefeito Matheus Bezerra, que é primo do ex-prefeito Douglas, né? Um era o vice do outro, aí depois Matheus veio e tinha rompido com o Douglas, aí depois veio, tomou a prefeitura do grupo de Douglas. Os acontecimentos do São João abalaram. Os acontecimentos lá que aqui não é momento. Pergunta-lhe. Não, pergunta-lhe. De saudosa memória, nossa amiga Heraldo Nóbrega. Pergunta-lhe. O que aconteceu no São João vai abalar a candidatura de Matheus? Mas foi no São João aquilo, foi? Foi, meu irmão. No São João. Eita, estão me dizendo aqui que Fátima Paulino tá no páreo. Tá lá em Guarabira. Tá não. A fonte é boa. Não será Ranieri. A candidata do Grupo Paulino será Fátima. Ex-prefeita lá de Guarabira, né? Eu acho que... A fonte é boa. É boa? A fonte é muito boa. Bom, a fonte é muito boa. A preço de hoje eu aposto no Ranieri. Até porque... Eita, o cara tá confirmado. Até porque uma pessoa me disse que Ranieri Paulino acredita muito na possibilidade de Romero Rodrigues ser prefeito de Campina Grande e ele assumiu o mandato de 2 anos ali, mais de 2 anos. Não, mas é republicanos, homem. Ih, Ranieri Paulino era de onde? É do republicano. Quem tá no MDB é Roberto Paulino, rapaz. Você falou de... Ranieri, que é Supremo Deputado Federal. Quem vai assumir o quê? Ranieri. Uma fonte me diz que Ranieri acredita que Romero pode ser prefeito de Campina Grande e sobrar pra ele a titularidade. Romero é do Podemos. Né? Não, meu amigo. Claro, Podemos. Você tá Podemos, certo. Você tá e não é nem Podemos, é PSD, né? Que fez PSC. PSC, aliás, fez a federação com Podemos. Podemos. Não, foi outra coisa que a pessoa me disse. Como foi o Ranieri assumiria como? Ah, não, desculpa. Eu atrapalhei. Me perdoe. Eu confundi as bolas. Essa fonte me disse que Ranieri Paulino aposta na possibilidade de um dos deputados republicanos federais se tornar ministro. Se tornar. Era Hugo ministro, se tornar conselheiro do Tribunal de Contas do Estado. Adriano Galdino. Não, Adriano é deputado estadual. Ah, é. Um dos deputados federais republicanos? Sim, assumiu o Tribunal do. Não, só tem ele, né? Não tem outros dois. Tem o que não quer. Ser conselheiro? Tem o Wilson Santiago, né? Ah, é verdade. Tem o Wilson Santiago. Isso mesmo. O Wilson Santiago. Então a fonte me disse que Ranieri Paulino aposta muito nisso. Quem sabe, né? É possível, vão tirar a vaga de Tião, homem. De Tião, é possível? São 2, meu irmão. São 2 agora? O jogo é pesado. Vão ser 2. O jogo é pesado, amigo velho. O jogo é pesado. Todo mundo olhando lá pra frente. Pepa Torres, você fez o L, Pepa Torres? Sobre... Você fez o L? Sobre... Nas eleições. Fez. Por isso que a carne está mais barata. Faz o L, hein? Variação de 183,30% Isabela no Vilante, preço da carne em João Pessoa. Aí. Você quer palma pra quê? Pra picanha, tá 30. Fábio Augusto, picanha 30 mil reais. Mas a gasolina tá R$6. E aí? Não, peraí. Não bote gosto ruim, não. Não, tô só trazendo, né? Trazendo aí, né?
Olha, 30 conto tá bom, picado. Até eu vou comprar. Agora, eu botar 200 de gasolina no meu carro... 30 conto no açougue do Vando, lá no Mercado Central. Vai lá e Vando comprar os ponteirinhos tudinho. E até assim, tá em cima, pai. Agora, não sobe não. Até R$100 a gasolina, amigo. R$100, 5,89. Não, eu botar 200 no meu carro, aí os ponteirinhos... Lá em cima. Até lá em cima. Agora não. Fica faltando um. E há um tempo desse atrás, era quanto? Chegou a quase 8. Ave Maria, não ia nem na metade. Passava um pouquinho da metade. Eu pagava 8 conto no óleo diesel até o Vando, guarda uma picanha pra mim, Vando. Vou pegar hoje à tarde. De 30, viu? E aí o importante é ressaltar que vale a pena pesquisar, viu, antes de comprar, porque o preço da carne, da picanha nacional, especificamente aqui em João Pessoa, varia 184%. E chega a custar R$ 84,99 num supermercado em Manaíra. Vixe, qual o nome desse mercado? Supermercado Manaíra. Vixe, mas seu Dedé. Eu fiz feira lá, faz feira lá. Eu não compro picanha lá, não. Não, mas lá tem umas coisas baratas. Pois a picanha lá tá cara, viu? É a mais cara apontada na pesquisa do Procon, que foi realizada na terça-feira. Dá pra comprar 2,5 kg em Vando. Pois é. E aí, outros preços aí, outras grandes diferenças que foram verificadas nessa pesquisa foram do filé bovino sem cordão, que vai de R$ 51,50. A variação gira em torno de R$ 51,50. Vai de R$ 40,00. Também no açougue do Vando e R$ 91,50 no Carrefour dos Bancários. Mais caro, viu? Carrefour dos Bancários vendendo filé bovino caríssimo, uma variação de 128%. Enfim, tem aí uma pesquisa vasta feita pelo Procon João Pessoa na última terça-feira. Tem preço de frango, tem preço de linguiça, ovos, enfim. Vai lá no site do Procon, você vai conferir todos os valores encontrados na pesquisa de carnes e frangos aqui em João Pessoa. Fábio brincou aí quando a gente falou, né, do Mercado Central, né? Ele já querendo ironizar, porque lá em Ivan tá R$30. Aí eu tô lendo aqui a matéria ainda, essa mesma material do Procon, em relação ao preço do ovo, viu, Pepa? Do ovo de galinha. Uma bandeja com 30 unidades do ovo branco tá custando R$16 no atacado bom todo em Tambaú. Eita! R$16. E lá no mercado de Tambaú, no box do Guará, tá custando R$22. Só vai rico ali, né? Vai rico ali. Não, mas os dois em Tambaú. Onde é 16? Onde é? 16 no atacado bom todo em Tambaú. E no mercado de Tambaú, lá no box do Guará, tá 22. Guará. Atacado bom todo, eu não sei onde é. R$16. Atacado. Bandejinha com 30 ovos. Dá pro cara comer do vermelho ou do branco? Do branco, né? Que é o preço do branco, né? Eu acho que aqui na frente, onde meu amigo Vitor Freitas só compra lá, Ninho do Ovo, Ninho Ovo. Ninho Ovos. É aqui na frente da Pop. Eu espero acabar lá em casa pra eu comprar aqui. Vitor, olha, 30 é o lugar mais barato de João Pessoa. Eu confio mais em Ninho do que no Procon. E aí, Fabrício? Não, ainda bem, né? Vamos lá em Vando comprar picanha? Não, vou não. Deixa eu trazer aqui uma... Tem um local ali que eu gosto de comprar carne ali. Eu acho que o preço da carne é bacana. O Procon passa lá? Não sei se o Procon passa lá, mas se o Procon passar, vai registrar que os preços são bons lá, viu? Tiago Eletricista mandou a seguinte mensagem: Fabão, se o Nilvan não aceitar serviço, eu quero. Pois é o salário mais fácil da vida, é o de vice. É isso mesmo? É fácil ser vice? Não, depende, né? Se o vice não quer trabalhar, fica em casa. Se quiser. Pergunta a Léo Bezerra aí, exatamente. Acordar, assumir a prefeitura várias vezes. Olha manter só. reuniões. Tem vice que é atuante. O Lucas Ribeiro, por exemplo. Lucas, onde João tá, Lucas está colado. Né? Tá trabalhando. Em locais que João não pode ir, ele vai representando. E ele vai representando. Verdade. Renato Lima tá mandando aqui. Preço do colchão mole, R$25 no açaí. No açaí, o preço é padronizado nos açaís todos aqui? Alguém sabe dizer? Não sei. No açaí, o açaí aqui que fica perto do gás, tem os preços... Eu ainda vou no atacador. Abraço para Luiz Carlos, o maior bolsonarista dos bolsonaristas que eu conheço. Dizendo que... Estão mandando um vídeo aqui. Globo foi obrigado a noticiar a verdade. Estão espalhando um vídeo dizendo que não há comprovação.
que a Globo... Eu não vi o vídeo. Não, é porque que a Globo não vídeo, mostrou. Diga aí. Não, é o jornalista César Tralli que pede informações ao GSI sobre as idas e vindas do hacker. Walter Delgado. E eles que não tem registro nenhum. Mas o próprio Bolsonaro confirmou, né? Não tem pra quê. O próprio Bolsonaro disse, não, eu recebi lá o hacker e encaminhei lá para o Ministério da Defesa. Então, calma, Luiz. Ô, Luiz. Olha só. Rapaz, é difícil. Tá pau nesse BRB, vem. Eu abri um site aqui, tem 3 lapadas de uma vez só. Aonde? Primeiro, clientes reclamam que BRB não está realizando a portabilidade das contas para outros bancos em João Pessoa. Então tá. Essa é a primeira. Lei, não pode. Segundo, vamos lá mesmo, a mesma página assim, uma atrás da outra. Estudantes denunciam problemas no cartão de passe estudantil do BRB e dizem que créditos sumiram em Brasília. Tem mais. Após abrir contas no BRB, clientes descobrem que agências não existem em João Pessoa. Essa aí é antiga, né? É o Clique PB. Pau no BRB, já tem outro site que estão elogiando, Fábio Augusto. A propósito do BRB, os servidores já começam a receber o salário e podem fazer transferências e PIX pelo aplicativo do BRB no celular. Tem que baixar o aplicativo e aí você já consegue fazer pagamentos de contas, a bancos, etc., de faturas e transferências via PIX. Então, a movimentação do salário que está sendo depositado hoje pela Prefeitura Municipal de João Pessoa já pode ser movimentada através do aplicativo do BRB no celular. O Senado seguiu a Câmara dos Deputados e aprovou ontem a medida provisória que concede reajuste salarial de 9% aos servidores federais. Nada de... né? Agora segue para a sanção do presidente Lula, né? 9% aí a gente precisa, talvez não seja a realidade do povo paraibano, a maioria do funcionalismo aqui se trata de município e estado, mas serve também como um balizador, né? A média de salários do funcionalismo de forma geral serve como balizador para todas as outras categorias de servidores públicos no país. Então vamos ficar aí ligado nesses reajustes, nas atualizações salariais que está acontecendo no Brasil afora. Ô Isabela Vilante, eu acabei de te encaminhar um vídeo aí do homem mais poderoso desse país, que é o Alexandre de Moraes, o Xandão. Ele que ainda é o presidente do Tribunal Superior Eleitoral. E o ministro Alexandre de Moraes já está anunciando, na verdade anunciou, a liberação do teste das urnas para as eleições de 2024. Já pensando em 24, o ministro Alexandre de Moraes, na abertura da sessão desta quinta-feira no Tribunal Superior Eleitoral, convidou brasileiras e brasileiros para participarem do teste público de segurança das urnas e do sistema de votação e apuração que serão utilizados nas eleições municipais de 2024. O edital de convocação foi publicado ontem. Aspas para o ministro. É importante que todos tenham interesse e se inscrevam para participar do TPS, que é justamente esse teste público de segurança das urnas, para o fortalecimento do nosso processo eleitoral e para o fortalecimento da democracia brasileira. Em outras palavras, o ministro está dizendo, vamos todo mundo participar, vamos se antecipar aqui para evitar o que a gente viu nas eleições de 2022. Vamos colocar um trechinho do que disse agora há pouco, na abertura dos trabalhos do TSE, o ministro Alexandre de Moraes, Isabela? Gostaria só de aproveitar a sessão de hoje para informar que nessa semana foi publicado o edital de convocação do teste público de segurança nas urnas eletrônicas e dos sistemas de votação e apuração que serão utilizados nas eleições municipais de 2024. Nós aqui no Tribunal Superior Eleitoral e toda a Justiça Eleitoral, os tribunais regionais eleitorais, os juízes eleitorais, nós não paramos. Uma eleição acaba, nós já estamos nos preparando para as próximas eleições municipais de 2024, que serão presididas pela ministra Carmen Lúcia. O teste, esse importante teste público de segurança das urnas eletrônicas e dos sistemas de votação e apuração, acontecerá entre os dias 27 de novembro e 1º de dezembro, aqui no Tribunal Superior
eleitoral. E qualquer brasileira ou brasileiro pode participar, seja de forma individual, seja em grupo de até 5 pessoas. Esse momento do teste público de segurança é oportunidade para que todos os especialistas em tecnologia, os chamados hackers do bem, possam testar as urnas e os sistemas eleitorais para verificar a segurança e tentar identificar alguma vulnerabilidade para que sempre nós possamos aprimorar a segurança das urnas eletrônicas. O teste de segurança é uma das inúmeras fases de auditoria que os sistemas eleitorais passam antes das eleições. E é importante que todos aqueles que tenham interesse possam participar. Se inicia sempre um ano antes das eleições e tem a participação de universidades, tem a participação de instituições, de entidades. Convido aqui novamente todas as universidades a participarem. Já falando sobre o teste público das urnas. 13h56 na Paraíba. Juliana Carneiro, você tem informações? TSE mantém condenação de vereadores aqui na Paraíba, Ju? Isso, exatamente. O Tribunal Superior Eleitoral manteve na última terça-feira a decisão do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba, que determinou a cassação dos vereadores da bancada do Republicanos, no município de Teixeira, região ali de Patos, no sertão da Paraíba. A decisão foi levada em consideração por fraude na cota de gênero. O relator da ação foi o ministro Benedito Gonçalves, que foi seguido por todos os magistrados da corte. Então, isso tem sido recorrente, já não é a primeira notícia sobre a cassação aqui na Paraíba por fraude à cota de gênero, inclusive em outras regiões do país, e a gente tem debatido isso, inclusive tivemos a participação do advogado Edísio Souto, comentou sobre isso, é uma questão bem complexa que a gente precisa debater melhor, inclusive para as eleições do ano que vem. Ô, Ju, parabéns à Justiça Eleitoral brasileira como um todo, né? Os caras estão querendo fraudar, pô, tem que dar o espaço para a mulher de verdade e não apenas fazer esse tipo de falcatrua. Petrônio Torres, que história é essa que estão querendo privatizar o projeto Folia de Rua aqui em João Pessoa? Pois bem, a associação divulgou uma nota de repúdio contra uma proposta de privatização do evento Folia de Rua. A nota de repúdio é direcionada à recente proposta de projeto de lei de autoria do vereador Marcílio do HBE, meu amigo Marcílio, que expõe preocupações da associação em relação aos rumos da celebração pré-carnavalesca e qual ela poderá tomar. Marcílio, que é o dono do Bloco dos Atletas, ele comprou o Bloco dos Atletas, e o projeto Folia de Rua destaca que o parlamentar adquiriu recentemente o Bloco e propõe a criação de um comitê gestor para o corredor da Folia de Rua, que fica na Epitácio Pessoa. A ação pode transformar o carnaval em um evento mais privatizado, é o que teme o Folia de Rua. Eu acho que tem espaço para todo mundo. Eu acho que a avenida tem que ser privatizada mesmo, de fato. Privatizada assim, ter a iniciativa dos empresários. Porque o Folia de Rua, gente, não se resume só a Epitácio Pessoa, não. Tem na Torre, Eternamente Flamengo aqui no Valentina, tem as Moringas aqui nos Bancários, ou seja, por toda a João Pessoa tem Folia de Rua. É um debate bom, Fabão. Fábio Augusto, a palavra final é que fica. Fábio, olha só, lamentar um ocorrido na cidade de Souza, onde 2 irmãos morreram de câncer no mesmo dia, no mesmo leito. Ou seja, lamentar essa informação que vem lá de Souza, né, do sertão. Os irmãos são Francisco Antunes Sobrinho, de 52 anos, e o Eduardo Antunes da Silveira, 38 anos. Morreram no último sábado, né, lá no hospital na cidade de Souza. Em decorrência de câncer. Um com câncer de fígado e outro com câncer de intestino. Foi notícia nacional, na imprensa nacional. Ju, palavra final que fica. Olha só, após as eleições do ano passado, o governo Bolsonaro cortou a verba e a água potável de 1,5 milhão de pessoas no Nordeste aí na Operação Carro-Pipa. Por causa disso, o governo Lula, o governo federal, vai ter que pagar R$2 milhões de multa. Cabe recurso, mas aí a multa já foi aplicada pela Justiça. Pepa Torres, a palavra final que fica. Atenção você, popiano, popiana. Amanhã, meio-dia, ao pingo do meio-dia, o F5 estará na estrada. F5 na estrada,
amanhã, ao vivo, direto da cidade de Pedras de Fogo. Começa amanhã o Forró Fogo, a mais tradicional, uma das mais tradicionais festas da cidade. Entrevista com o prefeito, com autoridades, políticos, aquele moído todo. E uma das atrações de amanhã vai estar conosco, fazendo um sextou especial, viu, Fábio Bernardo? Deixa eu vender meu jabá também. Hoje às 19 horas no canal Conta Tua História no YouTube vão entrevistar o chefe de cozinha Vinícius Boto. Ô, meu amigo, fala sobre handebol com ele, viu? Tem muita história com Botinho. Gente boa, gente boa. Muita história com Vinícius então Boto. Assiste, 19 horas. Ele vai levar vinho e petisco, não? Não sei. Tô nessa guarda, vamos aguardar. Muito bem, pontualmente 14 horas, final do F5 de hoje. Dizer que amanhã o F5 vai ser direto da cidade de Pedras de Fogo e dizer pra você não desligar seu rádio, não mudar de sintonia, porque vem muita música boa aqui na Pop com Rafael Bambam e depois tem muito jornalismo a partir das 17 horas. Tchau, tchau, Paraíba! Até amanhã! A 89 Rádio Pop também é conteúdo de qualidade. Diariamente ao meio-dia, você acompanha os fatos e versões do cotidiano no F5. Conteúdo e opinião para todos os lados. Participe, pois o preço por não se interessar por política é ser governado por quem se interessa. Rui Dantas e Fábio Bernardo. Conteúdo e opinião para todos os lados. Agora tá todo mundo pop.